Olá pessoal, graça e paz. Obrigado a você que está conosco aí mais uma vez no Vocação Podcast. Esse que tem sido o bate-papo semanal, onde a gente sempre tem procurado trazer conversas importantes, conversas relevantes para você. E a gente quer agradecer demais você que está aí do outro lado assistindo a gente. Nós que entramos na segunda temporada já, hein, Hélio, de Sim, Vocação Podcast. mais de 50. Mais de 50 edições já e a ideia é não parar, tá? Se você continuar acompanhando a gente aí, seguindo a gente tiver esse feedback de vocês aí, a ideia é a gente continuar gravando, porque a gente tem entendido que o que a gente está produzindo aqui tem tido essa aceitação aí de vocês que estão acompanhando a gente, e nós ficamos muito felizes com isso, tá? Então a gente sempre pede aí logo no começo das nossas gravações que você que está nos acompanhando siga a gente, tá? Talvez é a primeira vez que você assistiu aqui a gente, você ainda não curte a página, você ainda não segue a gente, então faça isso agora, tá? Você que está no YouTube aí, ó, clica no inscrever-se e clica no sininho também, tá? O sininho é muito importante, porque quando você ativa o sininho, sempre que nós tivermos um material novo, você vai receber ele com exclusividade, tá bom? Então, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário aí também. E agradecer também o pessoal aí da Água A, da Água G e da Tex Lemon, que tem abençoado a gente mais um episódio aí. E é o que a gente sempre tem falado aqui. Eu não sei se você está se lembrando de se hidratar, hein? Você já tomou água hoje? Isso é muito importante para a tua saúde, tá? Então hidrate-se, invista aí na sua saúde. E essa é justamente a proposta da Água A, da Água G e da Tex Lemon. Água A, que é uma água natural, direto da fonte, que a gente sempre tem falado aqui, né, Hélio? Isso. Um pH de 7,71, cara. É Uma bom isso aí, não? excelente água, com características físico-químicas, né, Vem você com essa conversa, importantes. cara. Físico-química aí é os O cara é outro elementos. nível, né, Zé? Rapaz. Os elementos aqui de minerais que a água compõe, a questão da condutividade da água, então esses elementos que são importantes quando você investe numa água mineral, tá? E aqui a proposta é da água A, que é água sem gás, que é essa água que vai poder te hidratar da melhor forma possível. Nós temos a apresentação também da água G, que é água com gás, talvez você goste aí de um produto um pouco mais despojado, é o nosso garoto propaganda com a água G, né? Que é água com gás, e nós temos a Tex Lemon, que é a queridinha do Hélio, né, Hélio? Exatamente, a melhor. A água G, que já é a Tex Lemon, que já é uma água aromatizada, né, com limão. Então você que gosta aí, vou lá no restaurante, uma água com gás e um copo com limão e gelo. Aqui já é uma apresentação pronta dessa característica aí, né? Então experimente, tá? Você que nunca experimentou, experimente a Tex Lemon, eu tenho certeza que você vai gostar. E invista na tua saúde, tá? Porque a água A e a água G é a água que mata a sua sede. Bom, nós estamos aqui hoje com uma pessoa ilustre, sem demagogia, fazia tempo que eu queria chamar o Zé Marcos aqui para vir conversar, Mas cara. quando o cara é assim, a agenda é lotada, não bate, né? Rapaz, desde que eu conversei com o Zé, eu falei, cara, eu preciso levar o Zé. Então, estamos aqui com o Zé Marcos Taveira. Zé, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente. Eu acho que vai ser riquíssimo esse momento aqui de bate-papo com a gente. Um prazer é tudo nosso, Guilherme, Hélio. É um prazer estar aqui com vocês. Ô Zé, vamos falar um pouquinho aí da tua caminhada. Você tem quase 40 anos de jornalismo já. Quase 40 anos de jornalismo. Desde moleque, eu sou geminiano, se você acredita em signo, né? Que diz que é o signo da pessoa que tem comunicação. Então, comunicação sempre foi uma coisa que teve presente na minha vida. De qual mês que é o geminiano? Junho. Junho. Mês 6. Eu era criança, eu brincava sozinho e criava histórias comigo mesmo. Eu atirava, eu mesmo era baleado, né? Depois a próxima fase foi eu começar a escrever histórias em quadrinhos. Eu desenho também, né? Então eu me lembro quando eu sou paulistano, a gente saiu de lá de São Paulo com 14 anos. Quando minha mãe não queria morrer em São Paulo, eles moraram 30 anos lá. E quando eu saí de lá, eu montei uma história em quadrinhos com um personagem meu e deixei de presente com uma amiga minha, que era uma grande amiga da escola. Né? Então, esse foi a primeira fase de você começa a mexer com a comunicação. Eu gostava muito de falar em rádio tomando banho. Então você fica lá, né, mandando beijo pro pai, mandando beijo pra mãe. Treinando a Treinando. E eu ouvia às vezes o locutor e falava assim, mas como que esse locutor tá aí se ele não tem voz e não sei o quê? Eu não entendia que muitas vezes você tem um horário num programa, não interessa se você se comunica, é claro, você tem que comunicar. Mas não como era, por exemplo, na geração minha anterior, que você tinha um repórter Esso, que não é do tempo de vocês. Mas já ouvimos já o repórter. A pessoa tinha que ter postura de voz, assim, e tudo mais. Tanto que vocês viram o Cid Moreira, quantos anos, né, que ele teve no Jornal Nacional,
Ele não, que eu me lembro, ele não era um jornalista, mas era uma das melhores vozes que tinha. Então ele comunicava as pessoas. E isso atrai as pessoas, chama a atenção quando você comunica bem. Né? Você joga aquela pessoa no meio de várias pessoas ali, ele sempre vai se destacar porque tem um dom da comunicação. E graças a Deus eu sempre tive esse dom da comunicação. Eu comecei a carreira muito cedo, com 15 anos de idade, trabalhando numa redação. Então, quando você trabalha em rádio, que é o precursor desse podcast, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui, você aprende a não deixar buracos, né? Você conversa com as pessoas, você tem que ter seu programa, você chama música, é óbvio, que todo mundo adora chamar uma música, né? Mandar um beijo para a mãe, para o pai e para todo mundo. Mas uma coisa que você aprende é, primeiro, você lê bem, né? A pontuação que você tem que ter, e você aprende a não deixar buracos no ar. Porque isso no rádio, a TV, por exemplo, você pode parar, olhar o narrador de futebol de TV é uma coisa, né? Nós estamos conversando aqui, a bola não sei o que, fulano pegou, tal. Guilherme, o que você está achando? Eu acho isso, não sei o que. Ele tem uns apoios, né? Você está vendo a imagem. No rádio, não. Se você para, é um buraco danado. Aqui a gente parou, mas o pessoal está vendo a gente, né? Se você está no rádio, as pessoas não veem. Então você tem que ser criativo ali. Então, por exemplo, eu tinha um programa, uma sessão no meu programa que era chamava Em Algum Lugar do Passado. Então eu pegava cartinhas que as pessoas mandavam para contar uma história. Hoje existe isso ainda, né? Você vê nessas grandes emissoras, né? Eles ainda têm, porque as pessoas gostam de história. E quem conta a história sempre foi muito valorizado. Isso você vai lá da Idade Média, lá da criação do homem, do ser humano, você lá em volta da fogueira, as crianças te olhando, que são as principais, o nosso telespectador principal, porque a criatividade deles é muito grande. É verdade. Né? Quanto mais velho você vai ficando, você já conheceu o mundo, é mais difícil você atrair a atenção da pessoa. Se a pessoa começa a falar alguma coisa, você fala assim, ela veio com esse papo de novo, que a pessoa já viu, principalmente política hoje em dia, né? Se você for falar sobre política, se você não for da bolha da pessoa, ela não presta atenção em você mesmo, e é mentira, é fake news o que você está fazendo. Então, na minha época de rádio, quando eu ia, por exemplo, eu me lembro de ler também cartinhas de jornal e tudo mais, e um belo dia não tinha nada. Então eu peguei e falei para o meu técnico, falei assim, olha, põe a música aí, que era uma música, você incluía com aquela música, igual um filme quando você vai assistir, né? Põe uma música mais emocionante ali que eu vou contar uma história. E aí o cara, mas cadê? Eu falei, não, põe. Aí eu comecei a inventar a história. Então fulano... Improvisado. Improvisei na hora, criei na hora, né? E aí saiu, falei, pronto, matei um leão. Quando eu chego em casa, rapaz, a minha mãe, óbvio, sempre me ouvia. Rapaz com 15, 16 anos, ela chegou para mim e falou assim, filho, olha... Foi a melhor história que você leu, eu chorei muito, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Para mim, eu estava cobrindo um pedaço ali, né, que faltava do meu programa. Para minha mãe, ela já com seus, acredito, 50 e poucos anos, ela usou a criatividade dela para se emocionar. É igual você ler um bom livro. Né? Uma vez, eu sou um cara tecnólogo, mas uma vez eu discuti com um amigo meu, que era bem mais antigo, e ele era a favor do fim do livro de papel, e eu defendia o livro de papel por causa do cheiro, de você segurar, você levar ele. A gente tem falado muito disso aqui, né? Sim. Há livros em que você deixa a sua marca da gota da sua lágrima ali dentro dele, tá molhado. Você pega uma rosa, entrega e guarda alguma coisa com o seu livro ali. Então isso atrai você. Né? Então a comunicação sempre foi algo que eu sempre gostei de fazer, e você já percebeu que eu falo demais, né? Ô Zé, e eu peguei um gancho no que você falou que antigamente você tinha figuras no jornalismo ou no rádio que tinham essa questão de impor a voz, de ter uma entonação mais... hoje isso ainda é importante... Como é que você entende isso? É uma desconstrução, porque tem esse cuidado ainda com a voz, com a postura, na rádio? Não, você tem... isso mudou drasticamente. Primeiro, na minha geração já, você tinha que ter comunicação, você tinha que falar com as pessoas. Hoje em dia, por exemplo, você vai pegar uma pessoa, eu vou dar um exemplo para quem é de TikTok, por exemplo. Tem pessoas que falam assim, e a gente foi ali no restaurante do fulano e a gente pegou aqueles cortes, assim, você não entende, e a voz da pessoa é horrível, mas chama a atenção porque o cara é influenciador. Né? Influenciador sempre existiu, que é a pessoa que é influente em alguma coisa. Mas foi reduzindo de uma forma a comunicação. Antes você tinha que dar bem a informação e tudo mais, hoje você tem que informar mais visualmente.
E a voz já não tem qualquer problema. Vocês já viram, por exemplo, aqui em Penápolis, aquela moça que participou do BBB, daqui de Penápolis, que eu não me lembro o nome dela agora. Sabrina, é. Ela fala, porta, ela apresentava programas na TV. Sim. E você ouvia ela falando, vai fazer isso na época do Flávio Cavalcante, que muita gente não conhece, mas foi um dos maiores comunicadores do Brasil, era um cara muito sério. Tanto que o primeiro disco do Chitãozinho e Chororó, ele quebrou no ar, porque disse que parecia uma voz de taquara rachada. Se você assiste a série do Chitãozinho e Chororó, você percebe ele fazendo isso, e as pessoas não entendem por que ele fica indignado. Porque o Flávio Cavalcante era o maior apresentador do Brasil naquela época, era o que tinha mais audiência. Mas isso vai mudando, aí você tem o Chacrinha, por exemplo, que era já foi mas também ele já não tinha uma entonação vocal como de costume, Aquilo já foi uma mudança. Desde você pegar as rádios antigas, aqui em Araçatuba a gente teve essa fase. Aqui em Araçatuba, a Rádio Cultura, a AM, ela foi criada, foi a primeira emissora criada, acho que se eu não me engano, ela já tem 40 e poucos anos, se eu não me engano. Né? Antigamente, Araçatuba tinha um serviço de alto-falante, ali na Praça Rui Barbosa. Né? Depois juntou-se um grupo de empresários e o prefeito da época também, e importou-se um transmissor, PR8, se eu não me engano. E ali começou a Rádio Cultura. Se você anda ali na Oswaldo Cruz, você tem o prédio da antiga Rádio Cultura. Na esquina ali? A Rádio Cultura AM, hoje, ela se chama Viva FM. E ela fica em outro local totalmente diferente. Mas antigamente você entrou ali no centro da cidade, né? Ali na Praça Rui Barbosa, você tem a Rua Oswaldo Cruz. Sim. Você tem um prédio no Café E Delícia, que muita gente chama de Café Delícia, Café E Delícia. Em cima dele, ali ficava a Rádio Cultura. E tinha uma escadaria, né? Uma escadaria grande ali, e sempre foi, eu não sei se no começo eles fizeram ali, eu acredito que não foi, mas ali foi o tradicional, onde você tinha até o Chitãozinho e Chororó subindo aquela escadaria, sentando ali naquela mureta e esperando para começar o programa de um amigo meu, um grande comunicador de Araçatuba, que se chamava Mário Ferro, o Rogerinho. Então, não sou eu que conto essa história, é o próprio Chitãozinho e Chororó, quando vieram na Expo, eles abriram cantando, eu estou lá assistindo dele, ei, Araçatuba, Rogerinho, Mário Ferro, nosso amigo e tal. Né? Ele, para vocês terem uma ideia, como fez parte dessa história. Caramba. Né? Aqui na Rádio Cultura também, para quem é mais jovem e não conhece, passou um apresentador chamado Edson Cury, chamado de Bolinha, porque ele era mais gordinho, né? Na época. Ele morava ali naquela praça, em frente à avenida que vai para a exposição. Tá, né? Diogo Júnior. A Diogo Júnior. Ele morava numa casa do lado e ele levava o pessoal ali para fazer shows ao vivo com as pessoas ali em fim de semana. Ele começou aqui. Então, ele se transformou em um dos maiores também comunicadores do Brasil na Band, né, que antigamente só se chamava TV Bandeirantes, que veio da Rádio Bandeirantes, veio daqui de Araçatuba também. Aliás, a Diogo Júnior, só para te contar a história, aquela praça, a gente tinha uma pessoa que trabalhava com um cartório aqui chamado Diogo Júnior, né, e aquele onde você vê o industrial, onde é ali a primeira companhia, onde é ali o hangar, né? Aquilo tudo era o primeiro aeroporto de Araçatuba, que se chamava Franklin Roosevelt, que é onde hoje é a SOSP ali, né? Por isso você tem um hangar ali, que era onde também uma geração antiga ia muito, porque tinha muito show, muitos eventos que tinha ali também. E aí, esse Diogo Júnior, ele tinha um avião particular e ele fazia acrobacias aqui em Araçatuba. Ele era atração aqui de Araçatuba. E ele caiu um dia, exatamente onde é a Praça Diogo Júnior. Foi transformado em praça em homenagem ao Diogo Júnior. Provavelmente morreu, então, nessa Morreu. A casa dele, do Diogo Júnior, eu acredito que todo mundo conhece aqui em Araçatuba, quem é araçatubense da Gema. Ali no cruzamento da Tiradentes com a General Glicério, se eu não me engano, tem uma mansão enorme de esquina que todo mundo passa e fica olhando. Rapaz, aquilo acho que é um patrimônio de Araçatuba, aquela casa, né? O velório dele foi lotado de gente, não porque o pessoal conhecia, porque era a oportunidade de entrar lá e conhecer e ver essa casa ali. Se você entrar, eu nunca entrei, mas acredito que seja uma casa normal e até ultrapassada. Mas para a época dele, anos 50, não, foi acho que anos 40, se eu não me engano, quando ele caiu e tudo mais ali, aquilo era um fenômeno para Araçatuba. E interessante que aquela casa não é tombada. Não, porque ela é particular ainda. Então, mas é uma casa que a gente tem que referência, ter referência ali naquela região. Sim. Mas eu quero retornar, Zé, só para aproveitar um pouquinho do teu conhecimento. Você acha que essa mudança
trazendo o fato da entonação vocal, mas mais do que isso, indo mais profundo, você acha que isso é uma desconstrução? Você acha que é uma mudança geracional? É um reflexo dessa cultura que talvez seja muito mais pobre hoje do que nós tínhamos Sim. anteriormente? Como é que você enxerga essas pequenas mudanças E uma na observação comunicação? também, a velocidade com qual se deve se comunicar hoje em dia. Uma discussão que a gente tem, eu e o Guilherme, a gente tem volta e meia, que a gente gosta de esporte, a gente fala sobre as narrações, né? Tem a narração feminina, mas tem também a nova geração de narradores, Sim. que coloca muita emoção, coloca muita entonação Muito grito. para isso. E aí eu ouvi uma definição que é o Odinei Ribeiro, o narrador, que era do Sport TV, falando que é um tipo de narração feita para cortes, para você gerar um corte Sim. e você colocar o máximo de emoção ali naquele pequeno espaço de tempo. Você acha, Zé, que essa questão dos cortes, da gente consumir o conteúdo mais rápido e menor, também influencia na entonação? O culpado disso tem um nome, é internet. Quando surgiu a internet, antes de surgir a internet, vamos falar um pouco antes, que eu vivi isso, muita gente da minha geração, obviamente, viveu. É que nem, por exemplo, você falar hoje do orelhão que está sendo desativado. As pessoas falam assim, mas isso aí já devia ter sido desativado, não sei o quê, e as pessoas escrevem sobre aquilo. Um amigo meu escreveu sobre aquilo e eu discorri com meu filho a respeito de um orelhão. Para quem não sabe o que é um orelhão, é um telefone público que ele fica numa espécie de um casulo parecendo um orelhão. Você tem isso na Inglaterra muito famoso, que é aquele lugar onde até nos Estados Unidos o super-homem entra para se trocar, né? E até aquele, como é que era o nome dele? Dr. Who também. Dr. Who também, ele viaja naquela cabine e tudo mais. No Brasil, isso é o orelhão. Eu me lembro de uma propaganda, isso eu vivi quando lançaram um orelhão azul. Então mostra uma cidade pequena, o prefeito se reunindo, a banda tocando, ele fala, eu apresento a vocês, até com essa entonação, o orelhão azul, todo emocionado ali, orelhão azul, Telesp, não sei o quê. Antigamente você tinha, ter telefone na sua casa era uma coisa chique, era como um bem, como você comprar um carro. Era um ativo, né? Isso. E no meu caso, eu só fui comprar meu primeiro telefone, acho que depois de casado, e quando barateou um pouco mais. Eu me lembro, por exemplo, que eu namorava com a minha esposa, que a gente está junto há quase 40 anos, eu namorava com ela pelo orelhão. A gente se separou um tempo, ela morava em Andradina e eu vim para Araçatuba. Ela me ligava e gastava, ela me falou assim, eu gastava um monte de ficha para ficar conversando com você meia hora, né? Eu fiquei sabendo do nascimento do meu filho, eu tenho um filho só, pelo orelhão, né? Então são coisas que vocês marcam, viveram, né? que te marcaram. As pessoas que passaram por isso sabem muito bem o valor que o orelhão teve. Mas tudo na vida passa, né? Você tem carros, você tem uma discussão muito grande em Araçatuba, só entrando nesse tema, por exemplo, é o zoológico. Você fala assim, não, você tem que manter os animais lá. Quem hoje em dia que fica indignado e com toda razão com o que aconteceu com aquele cachorrinho que colocaram um prego na cabeça dele, que virou orelha, né? Quem hoje em dia gosta de ver animal preso? Ninguém. Hoje em dia, a internet, ela transformou as pessoas em seres, às vezes, antissociais. Você pode ver toda a geração de pessoas mais novas, que é um fonezinho aqui, a gente tem estagiário onde a gente trabalha e a pessoa fica com aquele fone e a pessoa não dá bom dia. Ele aprende a dar bom dia trabalhando com a gente, isso já aconteceu, né? A pessoa não fala, um dos estagiários que a gente tem, um dia chegou para a família e falou assim, bom dia de manhã, a mãe ficou assustada, porque ele disse que ele aprendeu trabalhando com os mais velhos, isso, né? Então, a internet, ela é responsável por isso. Antigamente, você tinha um padrão de qualidade, padrão da Globo, por exemplo, um padrão de qualidade que você tinha, que seguia aquele padrão. Como você se vestia, o repórter tinha que se vestir muito bem, né? O narrador de futebol era diferente. Então hoje, você criou, a internet ela abriu para que todo mundo participasse. Percebeu-se que muita gente não liga para isso. Percebeu-se, por exemplo, que muita gente não liga para a letra da música. Você liga mais para a batida, né? Fala-se muito em objetivo, me falta a palavra agora, da mulher ser objeto, por exemplo, colocam-se essas letras da música, o pessoal gosta, até as próprias mulheres gostam também, e aí você vai reclamar e fala, não, você está criticando a cultura, não sei o que, não sei o que. Abriu-se esse leque enorme. A internet, ela virou um lugar em que todo mundo tem voz. Isso é bom? Muito bom. Você não depende mais de, por exemplo, querer fazer um evento, ou mesmo você mesmo de criar um podcast como vocês criaram aqui. A parte ruim é que todos têm voz.
E quando você fala todos, você tem aquela pessoa, por exemplo, que defende a bolha dele ali, ele vai ter voz de outras pessoas que pensam igual ele, é igual você vê na história, por exemplo, o Ku Klux Klan, essas coisas, pessoas que pensavam desse jeito. Hoje em dia, muita gente fica indignada, por exemplo, com o que acontece na família tradicional, ou não sei o quê, mas isso já foi. E quer mudar filme, né? Que é outra coisa que a gente gosta. Quer colocar, por exemplo, uma feminista. Eu já vi uma vez, acho que foi na Record, eles começaram uma história, uma novela, falando sobre a criação. E aí colocaram a filha de Adão feminista. Aí todo mundo achando, fala, pô, tá na Record, que é uma emissora religiosa, tradicional. Ela vira pro Adão e fala assim: eu não vou aceitar ideia de macho nenhum, de não sei o que, não sei o que. E aí as pessoas, as meninas que crescem hoje, elas imaginam o seguinte, que o homem é uma pessoa ruim, que o pai é ruim, né, que nada disso existe. E imagine, eu tenho 54 anos, imagine se eu falasse isso pro meu pai ou pra minha mãe, vou falar assim, eu não vou aceitar ordem de nenhuma mulher, se eu falasse isso para minha mãe na idade dessas pessoas. Então imagine lá na época de Adão e Eva, né, você tem a Idade Média em que as pessoas matavam por qualquer coisa. Então a internet ela foi responsável por isso. Ela abriu esse leque, ela é responsável por isso. Ela é responsável pelo jornalismo de hoje, por exemplo, que é a minha profissão, não ser mais o jornalismo que era. Era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Você acha que o jornalismo é uma profissão em extinção? Eu acredito que não. Aí você vai me perguntar por quê? Porque as pessoas perguntaram isso, por exemplo, quando surgiu a TV. A TV vai acabar com o rádio? As pessoas vão acabar com o rádio, porque agora quem vai parar, ficar ouvindo alguma coisa enquanto você pode assistir? E não aconteceu. Quando surgiu a internet, foi a mesma pergunta. A internet vai acabar com a TV? Não. Eles vão se integrar. Então, o jornalista, bom jornalista, ele não vai acabar. Né? Porque você tem uma necessidade de ter alguém da sua confiança, que tenha credibilidade, para confirmar aquela informação para você. Porque todo dia você é bombardeado por um monte de informação. Só que como você recebe essa informação? Não é mais como era antigamente, que você tinha poucas emissoras, você tinha que falavam que achavam interessante e tudo mais. Hoje você acompanha a sua bolha ali. Então não adianta, por exemplo, eu falar para um cara de direita e ficar lendo notícia no UOL, que ele não vai acompanhar o UOL. Não adianta você falar para um cara de esquerda para ele ficar pegando informação ali na Jovem Pan, né? Ou alguma coisa que ele também não vai pegar lá, porque ele não vai acreditar. Eu tenho um grande amigo, vou até citar o nome dele porque é referência positiva, que é o Douglas Augusto. Grande Douglas. Que eu acho que você conhece também Muito, o Douglas, muito. né? Um abraço, Douglas. E o Douglas, ele me disse uma frase, cara, com aquele jeitão dele. Ele falou assim, olha, não existe informação ou jornalismo isento. Não. Porque sempre passa pelo filtro de uma pessoa que tem os seus pensamentos, as suas determinações, Sua leitura. a sua leitura de mundo. Eu vou mais longe. Você concorda com isso, Zé? Perfeito. O Douglas foi perfeito como isso. Aliás, um abraço para o Douglas, que é uma grande figura, um grande companheiro e um grande jornalista, um dos poucos jornalistas muito bons que ainda circulam também, né? Eu acho que ninguém, o ser humano não é assim. Porque você vive, a sua mente, ela é criada de acordo com as suas experiências. Então, se o jornalista não é perfeito, o ser humano também não é, porque vem dele. A gente sempre, quando eu dava aula de jornalismo, eu fazia sempre um teste com as pessoas. Falei, olha, vamos pegar um evento, né? Aconteceu tal evento. E nós três somos jornalistas, nós vamos escrever sobre esse evento. O jornal impresso é uma grande bagagem para as pessoas, para o jornalista. Por quê? Porque quando você aprende a escrever muito bem, você começa também a raciocinar melhor, a falar melhor, né? Então, eu vou escrever baseado nas minhas experiências. Você, nas suas experiências, você, nas suas experiências. Isso é ruim? Não. Não necessariamente, Não. né? Cada um de nós vê de uma forma diferente. É como você assistir um filme, voltamos de novo no filme. Né? Um filme pode ser muito bom para mim, péssimo para vocês. Né? Por que ele foi bom para mim? Porque ele tocou na minha experiência. Às vezes, por exemplo, você vê um filme que vai falar de uma relação de pai e filho. Você tem uma relação muito boa com seu pai, você já perdeu seu pai, ali você se emociona assistindo aquilo. Eu me emociono, para você ter uma ideia, em cenas em que o filho... Eu estava assistindo uma série esses dias, o cara chegou em casa, o filho estava deitado no sofá, um filho adolescente.
Aí o rapaz estava sendo acusado de assassinato, o filho falando assim, olha, eu sei que o senhor não fez isso, né? Eu não fiz e tal. Mas o filho tira o fonezinho dele e fala assim, olha, eu queria contar uma coisa pro senhor, eu tô namorando. Aquilo é uma coisa simples, muito simples. Mas que são Mas parte quem da é vida, pai, né? você vê, você cria o seu filho, quando ele é pequeno, ou a filha, quando é pequeno, você tem, você faz aquela formação, você passa para o filho ou para a filha tudo que você aprendeu na sua vida ali. Esses ensinamentos fazem do seu filho ou da sua filha a pessoa que ele vai ser. Só que quando chega uma hora que ele vira adolescente, ele tem outros amigos. Então a influência daqueles outros amigos sempre, e isso é normal também, vai fazer você mudar de opinião. Então o seu pai e a sua mãe, que eram os seus símbolos, você começa na sua mente a debater, fala, pô, mas meu pai disse que é isso, mas não é. Às vezes o seu pai e sua mãe é mais simples. Eles foram ensinados dessa forma, você começa a estudar mais, a aprender mais e fala, não é assim. E aí vem aquela fase da adolescência que você é rebelde, que você, como a gente já está conversando, você quer mudar as coisas, né? Você quer fazer, você acha que vai ser melhor que seu pai e sua mãe, e isso é bom, né? Porque todo pai, toda mãe, de verdade, eles querem que o seu filho supere você em muito, né? Na sua vida você tem a certeza de uma coisa, as únicas pessoas que vão estar ali sempre como seu porto seguro vão ser seu pai e sua mãe. Ali, se você tem pais e mães de verdade, eu digo, porque você tem pai, você tem mãe que não liga para o filho e tudo mais. Então ela cresce e a gente até brinca na política, né? Ela vira todo adolescente, ele vira esquerdista. Né? Aí a pessoa pergunta assim, mas por quê? Porque ela tem os ideais da esquerda. Os ideais da esquerda são muito bons. Se você for olhar ali, né? Você tem igualdade, você tem defesa das minorias, né? E tudo mais. Só que depois você cresce um pouco mais e você conhece que não é bem só isso. Não é, o mundo não é uma Não. Disney, né? Existe, as duas coisas têm que coagirem juntas, né? Então você que, por exemplo, briga com seu colega por causa de política, você é de direita, você é de esquerda, né? É legal isso, essa discussão é saudável, é igual você torcer para o time, você ser palmeirense, corintiano, e ficarem discutindo. Quando você passa para o extremismo dos dois lados, já não funciona, porque cada um tem o direito de gostar do que ele quer. Né? Eu gosto do preto, você gosta do branco. Eu gosto do verde, você gosta do amarelo. Toda unanimidade é burra, né? E que pena, né, Zé? Porque assim, o que você está falando, eu acho que é um pouquinho do que nós concordamos, né, Hélio? Sim. Dessa questão de você respeitar o limite do outro e abrir uma discussão sem ofensas. Sim. Poxa, nós estamos discutindo o quê? Sobre a água, então nós vamos falar da água, nós não vamos falar de você ou da sua mãe. Se você é isso Entendeu? ou aquilo, porque você tem a sua opinião sobre a água. Exatamente. Aí é uma linha que se cruza e... E só que também acho que isso é uma pena, Zé, porque nós estamos em uma terra que fomenta a discussão que é a internet. Sim. Onde eu acho que perdeu-se completamente a estribeira desses limites de discussão, né? É onde as mídias sociais alimentam a discórdia, porque gera o engajamento, né? Tanto que se você reparar, por exemplo, no Instagram, se você entrar numa publicação que está tendo uma discussão, as que estão lá no topo são as mais ofensivas, as piores, porque o algoritmo entende que ali vai gerar participação e discussão. E eu vou te colocar numa saia justa, Zé. Imagino. Você foi um dos precursores do jornal digital, né? Você fez todo esse processo na Folha e tudo mais. Você acha que essa questão é um caminho sem volta? A gente consegue recuperar o diálogo nesse mundo de internet? Como é que você enxerga os próximos, uma previsão aí do futuro? Aí a gente volta de novo no ser humano, né? A base disso tudo também é o ser humano. A gente fala assim das críticas e tudo mais, mas você tem na sua vida as pessoas assim. Né? A internet ela é o reflexo da sociedade. Você tem ótimas pessoas, você tem pessoas péssimas e que acham lá no fundo dela que ela está fazendo o correto. Há um problema muito sério de pessoas que acham que é só a visão dela que é a perfeita. Então, por exemplo, a pessoa se torna vegana, né? Ela já não come mais carne, não come nada que for derivado de animal. E ela quer fazer isso vegano chato, tô falando, não estou falando de todos, que é obrigar você a não comer mais a carne. O cara, por exemplo, fumou a vida inteira, né? Eu já sou ex-fumante e tal. Aí ele para e ele quer obrigar quem fuma também a parar. É bom, claro que é bom.
mas cada um no seu tempo, na sua hora. É igual eu tomando tereré, eu quero que todo mundo tome tereré. E é bom tereré pra caramba. É uma Né? delícia. Então, você toma cerveja e quer que a pessoa tome cerveja. Não, eu só tomo vinho. Ah, você é fraco. É o motivo de zoeira com a pessoa, tudo é motivo de zoeira. E aí vai de você seguir ou não. Mas isso já vem do ser humano. E eu não vejo nada que melhore. Às vezes eu tenho uma esperança de que vá melhorar. Por exemplo, essa briga de esquerda e direita que nós temos hoje. As pessoas acham que isso é de agora. Mas é algo sazonal também. Você é um historiador de Araçatuba. É um aprendiz de historiador. Tivemos casos desse na cidade, de grandes discussões, Tivemos, grandes grupos. sempre a gente teve. Para você ter uma ideia, Araçatuba ela foi fundada em 1908, numa ideia do Afonso Pena, que era o presidente na época, de interiorizar o Brasil. Então, como que você vai lá para dentro? Ou você vai com Bandeirantes, né? Que é também uma polêmica. Hoje você vê o pessoal de extrema esquerda destruindo estátua de Borba Gato e de não sei o quê, porque disse que a pessoa era escravagista, era isso, era aquilo, né? Mas tudo era a época que você vivia. Tenta imaginar você vir para um lugar que é só mato, né? Tem uma série na Globo que ela retratou muito bem isso, que é chamada A Muralha. A Muralha, ela mostra como era o trabalho desses bandeirantes. Você era mandado, você era Brasil Colônia, né? Tudo que você tirava de bom aqui era mandado para Portugal. Você chegava aqui, você tinha que sobreviver. Como você sobrevivia? Ou você plantava, ou você ia tentar procurar ouro, ou você ia atrás de índio para poder escravizar esses índios e transformar no que eles chamavam de preto da terra, negro da terra, para poder comercializar, porque você precisava de mão de obra. A época da escravidão foi a mesma coisa. Você precisava de mão de obra. As pessoas falam assim, o Brasil foi o maior. Nada disso. A escravidão sempre existiu no mundo. E com branco, preto, amarelo, azul, os Smurfs, a cor que você escolher, sempre existiu a escravidão. Se você fala do Antigo Egito, você tem escravos no Antigo Egito. Sim. Até o povo de Israel. Sim. Né, até quando... Biblicamente isso está explícito. Na própria África, você tinha as tribos que brigavam entre si. E quem perdia, o povo era escravizado. Hoje você não chama mais de escravo, você chama de pessoa escravizada. A pessoa era escravizada e levada em navios negreiros para quem quisesse comprar. Aí você tem na história, por exemplo, chegando em terras aqui no próprio Brasil, reis, rainhas, príncipes, princesas, e vivendo a mão de obra e tudo mais. Né? A política em si, ela tem as suas variantes, né? Isso vai modificando de acordo com o crescimento mental das pessoas, as aberturas, por exemplo. Mulher não podia votar porque a mulher não podia ser alfabetizada. Essa era a visão, né? Só o homem, só isso, só aquilo. Então você desconstrói isso com esse pensamento mais reacionário das pessoas. E isso é bom, é ótimo, senão a gente estava na Idade da Pedra ainda. Sim, você já imaginou uma o evolução. fogo e tudo mais? Tá. Aí você tem a política em si. Quem forma a política, os grupos políticos das cidades? São a elite. O que é elite? Você trabalha, você consegue formar, né, um patrimônio, você precisa de mão de obra. Então você pega essa mão de obra, você divide, você paga de acordo com o que você pode, para que você tenha um lucro para que você possa viver a sua vida. Aí as pessoas, esse daí não presta, ele não presta porque ele escraviza as pessoas e não sei o que, não sei o que. Mas são essas pessoas que são as lideranças, que estão ali. Na época da proclamação, se você for falar da proclamação da independência em si, né, as pessoas fazem essa história, eu acho muito bonita a história de Dom Pedro, né, de como ele proclamou a independência e tudo mais. Esses dias a ideia do podcast surgiu no dia 9 de janeiro, né? Que a gente estava conversando, que eu perguntei para ele, você sabe que dia é hoje? Não, hoje é dia do Fico. A gente tem uma rua aqui em Araçatuba chamada Rua do Fico. Mas qual que é a importância disso? Você tem que pensar o seguinte, a gente aqui era uma colônia. A gente não tinha o nosso prefeito, por exemplo, você tinha uma pessoa que representasse ali, ou uns vereadores que representavam, mas você não era independente ali. Você tinha um rei, né, que estava lá em Portugal. Na época era a Dona Maria. Dona Maria teve problemas mentais. Então o filho dela, que era um dos três ali, acabaram morrendo, ele não era para ser, Dom João VI não era para se transformar em regente, ele se transformou, né? A mãe ficou doente. E você tem um cara que cresceu
drasticamente, desde porque ele comandava, era capitão, comandava guerras e tudo mais, que era o Napoleão, querendo invadir Portugal. Então, o que eles fizeram? Eles vieram para o Brasil. Aí você fez assim, vieram tudo correndo? Não. Já havia Desculpa, a planos, Dona Maria é a mãe de Dom João. Dom João. Tá. Dona Maria era a Dona Maria I, ela era a rainha de Portugal, na época que eles vieram para o Brasil. Ela era a rainha. Mas ela teve problemas mentais sérios. Então, por isso que chamavam ela de Rainha Louca, né? De Dona Maria Louca. Né? Ela é da época, por exemplo, que ela era a rainha, a época de Tiradentes era ela também. Falaram que foi ela que determinou, mas não foi bem assim. E Dom João, ele era o regente, o príncipe regente. Ele só se transformou em rei quando ela morreu. Isso vem de família. Então, Dom Pedro I, ele nasceu em Portugal e veio para o Brasil aos 6 anos de idade. Aqui ele foi criado como a maioria de nós é criado geralmente nessas épocas antigas, que é na rua, com as pessoas, no meio da mulherada e tudo mais. Né? E Dom João, ele era apaixonado pelo Brasil, porque aqui ele chegou, graças à vida dele para cá, ele criou o primeiro banco, a primeira biblioteca. Então ele foi o responsável de transformar esse país da forma como ele está. Correios também, acho que foi ele que estabeleceu, né? Serviços postais. Né, bibliotecas e tudo mais, foi com ele vindo aqui, porque aqui ele comandava o reino dele, que era Algarves, Portugal e Brasil. Né, você só é rei, para quem não entende, quando você tem mais de um império. Né? Então, se você tem só um império, você é um imperador ou imperatriz ali. Então, Dom Pedro, ele nasceu em Portugal, ele veio para o Brasil, e aqui ele se transformou em imperador. Mas por que ele se transformou em imperador? Porque quando as cortes de Portugal quiseram que ele voltasse, Dom João VI, obrigaram ele a voltar, senão eles iam proclamar a república lá, ele conversou com o filho, falou, olha, se proclamar a república, você proclama. Mas a gente vai perder, vamos perder, mas a nossa família está comandando. Né? Então, essa foi a orientação. O pessoal conta a história dizendo que Dom João VI, ele era um bonachão, era uma pessoa burra, era não sei o quê, dominado pela esposa, e não era bem assim. Ô Zé, e pegando esse gancho aí dessa aula de história do Brasil, você acha que o brasileiro ele tem um problema de identidade, um problema de orgulho do próprio país, da própria história? Porque a gente vê muita fonte de informação, até da forma de contar a história do Brasil, como colocando o Dom Pedro como incapaz, colocando figuras importantes na nossa história como vilão, como palhaços. Você acha que isso é um problema que reflete hoje a nossa autoestima? Você tem que pensar assim, o Brasil ele foi formado por diversos tipos de pessoas, né? Diversas raças de pessoas aqui. Você não criou uma nação. Os Estados Unidos foi um grupo que fugiu da Inglaterra para poder criar uma nação. Então você tem os pais da independência, vocês lutaram e tudo mais. Os Estados Unidos, por exemplo, que é outra história interessante, eles conseguiram vencer a Inglaterra porque eles se juntaram com o principal inimigo da Inglaterra, que era inimigo deles na época também, que era a França. Né? A França foi responsável por ajudar os Estados Unidos a vencer a Inglaterra. Então, ali foi formado para ser construída uma nação. Né? Os Estados Unidos têm problemas tem problema como qualquer um. Que, mas eles invadiram e tiraram os índios de lá. Eu sempre pergunto para as pessoas, e os índios quando chegaram tiraram quem? Isso. Ali também. Então, o mundo sempre foi assim. É a força Os próprios Tupis aqui, né? Eles chegaram, eles eram muito agressivos e eles tiraram outras tribos que antes aqui habitavam. Era a força do braço deles mesmo. Também, né? E sempre foi assim, sempre. Mas as pessoas, elas são catequizadas de uma forma a desconstruir o passado para poder tentar fazer com que você fique com a sua visão ali, por exemplo. Né? O próprio, com a gente voltando no do Fico também respondendo a sua pergunta, o Brasil ele foi formado por várias camadas, de várias pessoas. Você era condenado por algum crime em Portugal, uma das punições mais severas era te mandar para o Brasil. Aí você vinha para o Brasil. Então essa informação é verídica mesmo? Sim, fazia parte dos documentos. Você, dependendo do crime que você cometesse, você vinha para cá. Então você já imaginou o tipo de pessoa que vinha para cá. Né? E aí você tem várias fases. Por exemplo, quando acabou a escravidão no Brasil, o fazendeiro precisava de mão de obra. E aí o que foi feito? Foi feito um anúncio na Europa e em outros países, Japão principalmente, dizendo que você vai conseguir fazer a sua vida melhor num lugar que tem informação. Só um parênteses, na minha história, o meu tataravô, ele ouviu essa história e veio para o Brasil. Falavam que aqui empurravam dinheiro a rodo. Da onde que ele veio? Veio da Itália, veio da região de Pádua.
né? Tem uma história documentada da minha família, aí Sim. tem essa observação, e depois de 15, 20 anos que ele veio pra cá, ele morreu de desgosto, porque não era bem assim. E assim foi em tudo quanto é lugar. Uhum. Né? A não ser que você já tenha, as pessoas falam assim, eu adoro a França é feita de várias histórias desse jeito também. Mas o Brasil aqui, você traz esses imigrantes para cá. Você traz principalmente italiano, e aqui na nossa região foram os japoneses. A grande migração foi do Japão. Tanto que no Japão, fora do Japão, acho que aqui no Brasil é um dos maiores. Tanto que a imperatriz veio aqui uma vez, ou a princesa, se eu não me Aqui era Araçatuba, inclusive, né? Araçatuba e tudo mais. Você tem um monumento, as pessoas passam todos os dias ali, perto da própria Secretaria de Desenvolvimento, tem um tori, que é um monumento japonês. E não entendem, às vezes, o que é aquilo. Aquilo é uma homenagem a essas pessoas que ajudaram a formar Araçatuba. Então, lá na época de Dom Pedro, a corte de Portugal obrigou Dom João a voltar para Portugal. E Dom Pedro ficou aqui. E eles queriam também que ele fosse embora, porque eles queriam que voltasse a ser tudo como era aqui. E o brasileiro, que experimentou o gostinho de ter um rei aqui, de ver as coisas crescendo, não queria isso, de jeito nenhum. Então as pessoas, olha, conversavam com Dom Pedro era muito jovem, né? Ele morreu com 34 anos. Morreu novo, né? Morreu novo. Ele morreu por problemas de pulmão por causa das guerras que ele participou. Mas as pessoas também falam mal dele ali também. As pessoas querem falar mal, por exemplo, empoderar as mulheres hoje, mas na época ele se casou com uma imperatriz que veio de uma corte em que todos os filhos, homens ou mulheres, eram criados para serem reis ou rainhas. Que foi a Leopoldina. Ela era muito, mas muito culta. E Dom Pedro, ele era um cara bonachão ali também, na dele, gostava de ir pro boteco, de tomar todas e tudo mais. Ela era a regente quando ele proclamou a República. Foi ela também que fez todos os acordos ali. Ela foi a primeira mulher que comandou o Brasil. Quer dizer, nós temos na nossa história fortes mulheres que foram determinantes para a história. Sim, que não precisaram ficar batendo em homem, porque o que você vê hoje é assim, principalmente em filme. Você vai criar uma história, então você vai empoderar a minoria, como chamam. Então o que você faz? Você pega uma mulher, se transforma ela em extremamente chata, mal educada, né? E você bota homens idiotas ali. E ela vai e bate em todo mundo. Eu acho que você está falando de She-Hulk. Também, essa aí é um dos principais, né? She-Hulk é um exemplo interessante porque o Hulk, ele é um dos seres mais poderosos da Marvel, né? E ele gosta de bater, de destruir. É isso que a gente gosta nele. É isso que o homem gosta e é isso que a mulher gosta, a maioria das mulheres, de ver um cara forte e batendo. Né? Eu pesquisei até com a minha esposa, eu falei, será que eu estou sendo machista com relação a isso? Porque eu não gosto de ver homem bater em mulher, nem em filme. Não é legal você estar vendo assim, aqueles caras que você... um Bruce Lee da vida, não sei o que, vem uma mulher e o cara bate. Parece que nem tem muito, né? Não. Nem tem. Agora, hoje em dia tem. Por quê? Porque é por causa dessa igualdade que o pessoal apregoa, mas de uma forma querendo masculinizar a mulher. Você tem o She-Hulk, por exemplo. O Incrível Hulk, ele é super poderoso. Uma gota de sangue dele transforma ela na She-Hulk e ela vira melhor do que ele em tudo. Uma gota, por causa de uma gota de sangue. E aí transforma ele no idiota, ele fica lá fazendo yoga, fica não sei o quê. Ele não é assim que o pessoal gosta do cara. Né? Você vê, a Marvel, ela veio para uma fase que coloca ele de óculos. O Hulk de óculos, cara. O Hulk, ele o poder que ele tem, transforma ele num cara quase perfeito, só que o problema é o cérebro. O sucesso do Hulk foi ser o cara que destruía tudo que via pela frente, né? E além da conexão, né, da brincadeira com o ser humano, o controle da raiva. E aí você tira esse elemento do Hulk, você tira o significado dele. Como que você descarrega a sua raiva às vezes? Você dá porrada no saco de areia, você consegue descarregar a sua raiva. E o Hulk era ele sempre foi esse escape que a gente tem. Aí o que o pessoal faz? Né? Como eu falei pra você, eu não gosto, eu me sinto mal de ver um cara batendo numa mulher ali. Por que eu vou me sentir bem de ver uma mulher batendo num homem? Claro. É a mesma coisa, mas para masculinizar uma mulher, para empoderar uma mulher, o pessoal coloca ela batendo nos caras ali. Aí você tem, por exemplo, uma cena que eu vi que eu achei incrível, dessa forçada. Eu assisti numa série e o Lou Ferrigno participa dela. Vocês não é da geração de vocês, mas o Lou Ferrigno foi o primeiro Incrível Hulk que era feito sem CGI. Né? Tinha o David Banner,
né? Que tocava uma musiquinha, fazia tan, 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 sempre no final da série, né? E ele se transformava, ele sempre ia embora, pedia carona, nunca dava certo as coisas na vida dele. E quando ele ficava nervoso, surgiu o Incrível Hulk. O cara tem mais de 2 metros, ele era fisiculturista, enorme, e ele tá nessa série como segurança. Aí surge eles colocam uma agente de 40 quilos que chega nele, dá um soco nele e ele desmaia. Ó, eu tenho 80, quase 90 quilos. Ô Zé, isso não Se eu der um conecta. soco nele, ele não cai. De jeito nenhum. Isso não conecta com a observação que a gente fez sobre pegar a história do Brasil e tentar enfraquecê-la, Sim. desconstruí-la? Sim. Aí você vai nessa história do Brasil para a Princesa Isabel. Uhum. A Princesa Isabel era uma senhora muito católica. Naquela época, o Brasil sempre foi muito religioso, o mundo sempre foi muito religioso. Né? Se você voltar, por exemplo, no Antigo Egito, você tem os deuses do sol, de não sei o quê. A religião sempre moveu o homem, Uhum. né? Sempre. Né? Uma vez eu conversei com um delegado amigo meu, ele falou assim, você sabe qual que é a importância da religião no homem? Eu, não, doutor, o que foi? Ela faz com que você tenha medo de consequências. Se você você não seguir a palavra, você, por exemplo, não vai para o céu, não vai para o inferno. Ou você também não está seguindo o que manda a palavra ali. Uhum. No momento que você tem uma religião, que você segue um dogma, que você segue a palavra, aquilo ali te faz bem e te torna uma pessoa melhor. Então você vê vários bandidos que foram assassinos e não sei o quê, e uma hora na vida dele ele encontra Se a transforma, palavra, né? a palavra do Senhor. E a pessoa fala assim, você não, eu não vou acreditar, mas isso transforma. A palavra transforma, e a palavra transforma, inclusive, o maior pensador do mundo. Você começa, você pesquisa, não, eu me baseio apenas na ciência, né? A ciência, não sei o quê, não sei o quê. Aí quando você vê, você chega numa hora que você não tem uma explicação coerente para a criação, para isso, se não tiver um ser superior. E as pessoas, eu sou uma delas, você tem experiências que te transformam também. Sim. Você fala assim, olha, eu não poderia acontecer isso comigo se não fosse uma coisa divina ali. Sobrenatural, né? Só voltando um pouquinho no passado, se vocês me permitirem. Claro. Eu, por exemplo, eu tive várias dessas experiências, né? Uma delas, por exemplo, quando eu era adolescente e eu saí da rádio onde eu trabalhava em Andradina, eu vim aqui para Araçatuba e eu falei assim, e agora, o que eu faço da minha vida? Né? Então, eu fiz a minha oração e pedi ajuda ali. O que eu fiz? Falei assim, eu estou desempregado, vou visitar meu irmão em São Paulo. Voltei para São Paulo, que meu irmão ficou lá. Cheguei lá para visitar o meu irmão falou assim, eu vou te apresentar o meu melhor amigo. E ele trouxe o amigo dele. Ele falou assim, você é irmão do Manuel, que é o meu irmão, então você é meu amigo também. Eu falei, prazer te conhecer e tudo mais. Você é da onde? Eu falei, olha, eu sou de Andradina, tô querendo ir para Araçatuba. Rapaz, Araçatuba, conheço todo mundo lá, o que você quer fazer? Eu falei, olha, eu queria trabalhar na Rádio Cultura, conheço todo mundo lá também, vou fazer uma ligação amanhã. Caramba. Como explicar? Ele ligou, eu vim, o dono, que era o Mauri Pavanello Campos, que era da Rádio Cultura MFM, um parente dele pediu, e eu agradeço imensamente para essa pessoa, ele fez o teste, não contratava, e mesmo assim ele decidiu me contratar. Aí eu, com uma idade que não me lembro mais quantos anos eu tinha, eu fui trabalhar com um senhor chamado Líbero Bezerra de Lima, apelidado de Belô, que estava com a rádio desde a época do Bolinha. E era uma pessoa muito culta, ele era assessor de imprensa da Germínia Venturoli, né? E que gostou de mim. Eu fazia o jornal. Ele sentava, ficava vendo o jornal, eu produzia e sentava junto com ele. E ele me ensinando. Eu chegava lá na hora e falava assim, e você pode enviar o currículo vitae, não sei o que, não sei o que. Ele olhava para mim, currículo vitae. Meu Deus do céu. Antes dele, é o que eu falo para você, a minha vida é cheia disso. Antes dele, quando eu comecei em rádio, por exemplo, minha mãe, eu sempre queria trabalhar em rádio, e minha mãe me acordou um dia, eu tinha 15 anos, falou, olha, estão precisando de faturista na Rádio Andradina. Dá uma chegada lá e falei, o que é isso, mãe? Eu assim, não sei, mas estão precisando, precisa só bater máquina. E eu era um excelente datilógrafo. 15 anos, fui lá, sentei na rádio, que é a maior rádio, sempre foi a maior rádio, uma das primeiras ali, né? Sentei, aí chegou o teste, aí eu botei a folha, né? Fiz o meu teste e tal, e fiquei esperando.
Daqui a pouco a moça falou assim, olha, vai lá naquele fundo conversar com uma senhora ali, que era a dona da rádio, eu não sabia, né? A dona Delice. Ela pegou, eu fui lá e falei assim, olha, você começa segunda-feira, você foi aprovada e tudo mais, assim, assim. Só que eu virei pro lado e eu vi o estúdio de gravação. Aí eu falei assim, isso aqui é meu primeiro passo para poder chegar ali. Aí você entra no escritório e fica lá. Quem trabalha em escritório sabe como é aquele trabalho repetitivo. O que era faturista? Era você pegar, o cara vendia propaganda, você fazia a fatura. Então eu fazia isso daí. Aí eu ficava gravando um piloto, conhecia as pessoas, fui tentando gravar piloto e tudo mais. Aí de repente, um belo dia, uma amiga minha, eu tô entrando, ela falou assim, que legal, você vai para redação. Falei, vou para redação? Você vai para redação. Então, você não tá sabendo? Deixa a Denise vai te falar. Falei, tá bom. Você trabalhava no escritório com um monte de gente que você já conhecia, né? E a dona Deli sempre foi muito seriona, né? Ela me chamou, falando assim, olha, eu queria te dizer que a partir de amanhã você vai ficar lá na redação com Moacir Gouveia. Mas o que eu faço na redação? Eu não tinha a mínima ideia, eu nunca quis ser jornalista. Eu queria mandar um beijo, um abraço para minha mãe no rádio. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu falei assim, fiquei pensando, rapaz, eu não tinha nem bicicleta naquela época, eu ia para casa a pé. Falei assim, eu vou chegar em casa, eu vou fazer uma festa com a minha família, porque eu vou começar a trabalhar na rádio, né? Vou começar a falar no microfone. E naquela época a gente morava eu, meu pai e minha mãe, mas eu tinha 2 irmãs, então a família era grande ali. Aí eu me lembro que eu entrei e falei assim, mãe, eu vou ser radialista, mãe. Comecei a chorar, todo mundo começou a chorar também do mesmo jeito. O primeiro dia, eu sentei, lembra que eu falei para vocês do Belô, lá na frente? Eu sentei, era um senhor chamado Moacir Gouveia, com 40 anos de rádio ali, sério, extremamente sério. Então eu sentei na mesinha atrás. E como que você trabalhava naquela época? Você tinha um rádio, que você pegava um gravador de mesa, e você gravava o Pulo do Gato, por exemplo, programas da Band, você decupava, depois ia apresentar o jornal o dia inteirinho. Eu não recebia jornal, era essa a única forma que você tinha de informação. Decupar é transcrever. É transcrever ali, né? E esse senhor, ele era sempre muito sério, assim, eu comecei a apresentar programa de esporte com ele, só fazendo leitura. Só que ele gostou de mim também. Aí ele começou a me ensinar o que ele sabia ali, me defender e tudo mais. Aí aparece uma outra pessoa muito importante que você deve conhecer, que é a Roselana de Aguiar, né, que ainda está em atividade, ela é assessora de imprensa, assessora da Santa Casa, da Monte Azul. Ela era a estrela da época ali. E não sei porque ela gostou de mim. Então tinha hora que ela ia fazer a transmissão, ela falou, não, põe o Zé Martins no meu lugar. Menino de 15 anos, você estava falando assim, bem, vamos agora E travando, gaguejando. Se aprende assim, né? Vamos a não sei o quê, não sei o quê. Então, a minha ideia sempre foi eu não sou um jornalista experiente hoje, sem que eu tivesse passado por o que eu chamo de anjos da guarda. Tem muita gente que acha que anjo da guarda é aquele ser iluminado, com asinha, né? E às vezes são pessoas, né? Os anjos da guarda, pode até ser, né? A gente nunca vai descobrir, vivo pelo menos. Mas né, os anjos da guarda são aquelas pessoas que fizeram você crescer, que seguraram na sua mão. Não adianta você aprender qualquer coisa se você não puder ensinar, passar para frente. Então, assim como eu recebi essas graças, né, várias pessoas eu tentei ajudar também. Uma vez eu cheguei em Andradina, para visitar uns amigos, parei o carro num bar próximo onde eu morava, encontrei um grande amigo meu que foi a pessoa responsável pelo meu primeiro emprego. Ele me viu, que é o Harley, ele me trouxe, você me aproximou, abracei ele e falei assim, olha, te juro por Deus, falei essa frase, você foi muito importante na minha vida. E ele é um cara emotivo, ele chorou, a gente se abraçou e tudo mais. Na esquina, conversando. De repente a gente olha, tem um amigo meu que eu ajudei a conseguir um emprego para ele. Ele veio correndo, me abraça, ele virou para mim, corrente do bem, falando assim, Zé, você foi muito importante na minha vida. Olha a corrente do bem, né? Que privilégio isso, Zé, parabéns. Eu acho que você precisa, você é anjo da guarda de um monte de gente. Sim. E isso é bom para você. Eu acho que a doação, ela está no que você faz, sem que as pessoas precisam saber. Às vezes eu sou um pouco radical com isso. Eu vejo, por exemplo, assim, você vai doar sangue. Não precisa ficar mostrando para as pessoas que você foi doar sangue. Você vai dar presente para as pessoas, você não precisa fazer uma selfie, né, ou ficar fazendo ali um story, né, para poder colocar para as pessoas, eu estou aqui doando. Não, isso daí é
É o que te faz sentir bem. Isso muda até a palavra do essência, Senhor é né? isso daí. E mais uma vez a Bíblia já tinha dito isso, né? O que tua mão direita fizer, que a esquerda não fique sabendo. Exato. Um pouquinho disso que você Sim. está falando, né? A gente quer agradecer a você que está acompanhando a gente aí, que está gostando desse bate-papo. A ideia do Vocação Podcast é essa, é trazer conversas relevantes, conversas importantes e a gente quer que quando você chegue ao final desse bate-papo aqui, você fala, puxa vida, valeu a pena assistir esse bate-papo aí do Vocação Podcast. O objetivo nosso é esse. Então a gente quer agradecer demais você que está acompanhando a gente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós temos outras redes sociais também, nós estamos no Facebook, no Instagram, no Kawaii, no TikTok, nós estamos nos dispositivos de áudio, não acabou os dispositivos de áudio, que interessante, né, Zé? Sim. Esses dispositivos ainda têm público, então assim, ó, Spotify, Deezer, Apple for Podcasts, Amazon Music, nós estamos em todas as redes sociais, você pode acompanhar a gente onde você estiver, e se você tiver em alguma rede social e lá não tem o Vocação Podcast, entre em contato conosco, tá? Você pode falar com a gente no WhatsApp, DDD 18 997 37 90 63. Repetindo, DDD 18 997 37 90 63 é o nosso número de WhatsApp. Também é a nossa chave Pix. Se você quiser fazer uma doação para nós, qualquer valor já nos ajuda aqui a cobrir os custos do Vocação. E se você é empresário e quer investir aqui no nosso projeto também, entre em contato com a nossa equipe. Nós temos um pessoal para te atender e te apresentar as melhores opções, eu tenho certeza disso. E nós temos que agradecer também aí o pessoal da Água A, da Água G e da Tex Lemon, que tem investido aqui no nosso podcast e que nós também temos a opção de investir na nossa saúde através desses produtos. Isso é um assunto muito importante. Que alegria nós podemos trazer um produto de qualidade para o nosso público e um produto que só não tem contraindicações. Pelo contrário, né? Eu acho que a gente até tá bebendo pouca água no dia, né? Eu não tenho tomado os meus 2 litros de água, preciso tomar mais e a Água A e a Água G tá aí para isso, tá? Então, E a Tex Lemon também. e aí nós temos a opção da Tex Lemon, você que gosta aí de um produto diferente aí, uma apresentação sem abrir mão da qualidade da água, tá aqui o produto, a Tex Lemon, saborizada e aromatizada com limão. Tenho certeza que você vai gostar, porque a Água A e a Água G é a água que mata a sua sede. Ô Zé, cara, eu peguei uma frase tua que eu gostaria que você fizesse, não é o fechamento ainda, mas queria que você fizesse um fechamento para essa juventude que está nos assistindo. Você falou, olha, eu estava na redação, olhei para o estúdio e falei, a redação é o primeiro passo Sim. para eu chegar ali. Baseado nisso, cara, o que você pode deixar aí para essa molecada que está acompanhando a gente, dessa questão de etapas da vida? Olha, as pessoas acham que a juventude de hoje é muito mais assim fechada, né? Tem mais medo das coisas, né? E isso acontece porque hoje tudo é muito mais facilitado para as pessoas, né? A comunicação é mais facilitada, você conversa com as pessoas de forma digital, é mais facilitado. O que eu recomendo sempre para as pessoas? O que você puder aprender com as pessoas dentro do que você queira seguir. Muita gente não sabe o que vai fazer da vida. Verdade. Né? Para que você tenha algum objetivo, você precisa ter experiências na sua vida. Então não adianta você chegar para o adolescente de 15, 16 anos hoje e falar assim, e aí, o que você quer ser quando você crescer? O que ele tem de experiência ali? Ele assiste série, né, que uma grande maioria das séries elas deturpam, elas desconstroem, elas transformam, elas enganam as meninas principalmente, né, porque acham que vai ser o mundo daquele jeito e o mundo não é daquele jeito, fazem de uma forma diferente. Então a pessoa cresce atualmente em meio a narrativas, né, e aí ela fica perdida. Como que você consegue resolver isso? É muito difícil. Você precisa se inspirar em alguém. O mundo ele é feito de heróis. Você tem a jornada do herói que foi criada, né, justamente para poder explicar isso. Você não, voltando a falar de filmes, você não consegue se inspirar em alguém se essa pessoa não passou, às vezes, por dificuldades como você. Então, aquele herói que já nasce pronto, aquilo lá não tem graça. O interessante é você ver a pessoa tendo problemas, a pessoa sofrendo, a pessoa... O lado humano, perdas, cara, né? isso, Porque a gente isso. passa por isso, né? Sim, Isso. Isso é legal de você ver, né? Aí você se inspira em alguém. A primeira pessoa que você vai se inspirar, obviamente, é no seu pai ou na sua mãe.
o que ambos fazem para você. Mas às vezes você tem um tio também que é legal, ou não sei o que, não sei o que. Você precisa ter uma fonte de inspiração. Tenha um objetivo. Essa é a primeira parte da nossa vida. Ter um objetivo. Eu, pequeno, adolescente, eu tinha um objetivo, que era... eu nunca pensei no jornalismo em si. Eu já falei isso para vocês. Meu objetivo era ser radialista. Hoje em dia eu já não me vejo mais, né? Eu já apresentei programas depois da minha época, né? Mas eu não vejo mais por quê? Porque o meu objetivo ele mudou. Eu trabalhei 25 anos na Folha da Região, um dos grandes jornais do interior. A família Sense sempre, principalmente o Genilson, tiveram sempre uma mentalidade construtiva, né? Havia pessoas que discutiam porque você defendia um ou outro, né? Isso faz parte do jornalismo. O que faz o bom jornalismo? É você ser uma pessoa imparcial. O ser humano é imparcial? Não. Mas você tem que tentar ser o mais imparcial possível. Imagine o seguinte, você está cobrindo política, que hoje é uma editoria muito difícil de você cobrir. Você tem que dar a informação, mesmo que você seja de esquerda ou de direita. É igual um narrador de futebol. O narrador de futebol, ele narra O time que ele gosta e o time que ele não gosta. E tem que gritar gol pros dois, né? a mesma coisa. Então, se você é jornalista, você é novo, você quer seguir a carreira de jornalista, pense primeiro nisso. Tente ser o mais independente possível, o mais imparcial possível. Senão você não consegue. Vou tossir. Quando você faz isso, você consegue entrar nas duas bolhas. Eu, por exemplo, na minha vida, eu não sou melhor que ninguém, mas eu sempre tive isso em mente e tenho amigos de direita e tenho amigos de esquerda. Converso, discuto alguma vez uma coisa ou outra com amigos de direita ou com amigos de esquerda. Não significa que porque você pensa diferente de mim, que você tem que morrer, que você é isso. Isso é importante ser frisado. Não, mas os próprios adolescentes são orientados com isso. Eles crescem num ambiente de bolhas, né? Ambiente de bolhas. Muito complicado. Fure a sua bolha e tente conhecer um pouco de cada lado. E que interessante isso, Zé, porque mais uma vez eu vou fazer propaganda do Vocação Podcast. Isso é um pouquinho do que a gente tem procurado fazer aqui, né? Sim. E é um desafio, tá, Zé? É um desafio furar a bolha, mas assim, a gente já conversou aqui com pessoas que participaram de governo do PT, que foram subprefeitos de São Paulo, passou aqui o Odilon Guedes, e conversamos com outras pessoas que são de direita, né? Não vou dizer extrema direita, porque não tivemos nenhum caso de extremista, Não. mas pessoas de direita, e é desafiador, mas eu acho que é enriquecedor. Para nós, enquanto pessoas, nós estamos fazendo esse trabalho aqui, como a gente tem aprendido, né? Sim. De falar assim, baixa a orelha, escuta o outro, né? Sim. Escuta o que o outro vai falar. Você pode não estar não concordando aqui dentro, mas deixa o cara falar. A gente sempre aprende, né, Zé? Seja Sempre curioso. aprende. Você não é curioso? Você, por exemplo, assim, você foi criado dentro daquela bolha pensando assim, e a outra pessoa pensa diferente. Por que ela pensa diferente? É igual você falar, por exemplo, de Android e Apple. A pessoa que usa Apple, não, Android é coisa de pobre, né? A pessoa que usa o Android, é claro, o Android mais avançado, vai falar, não, isso daí é tudo fanboy, porque nós temos mais tecnologia e tudo mais. Experimenta, é igual dentista. Você vai no dentista, você não gostou do dentista, você troca. Muda-se. Aí se você não gostou da Apple, as tecnologias são iguais ali, porque a tecnologia cada um pega um do outro. É igual você falar da Apple e da Microsoft, por exemplo. Se você lê a biografia do Steve Jobs, que eu recomendo, que é um livro grosso e muito bom de ler, você vai se apegando à mente daquela pessoa, você vai ver como isso aconteceu. Ele foi demitido da Apple porque ele era um cara extravagante, mas foi ele que criou, junto com o Steve Wozniak, ali, que era o cara da garagem, né? Que era o cara que botava a mão na massa. Ele era o cara da mente. Ah, mas o Steve Wozniak é melhor que ele. Não, nenhum é melhor que o outro. Se tem um cara que faz, seu pedaço. ele divulgava, ele era um mestre da divulgação. Ele criou uma roupa específica que ele usava, porque ele achava que era assim, né? Ele tinha seus problemas, é claro que ele tinha seus problemas. Quando ele foi demitido da Apple e a Apple começou a ter problemas, quem que ele foi atrás? Chamaram ele de volta. Ele falou assim, mas eu vou trazer uma pessoa comigo. Ele foi atrás do Bill Gates. Então tem uma cena, por exemplo, que ele está falando com o pessoal, aquelas pessoas que amam, né, ele, falando assim, olha, nós temos uma pessoa que está participando aqui agora. E ele põe o Bill Gates na tela. As pessoas, não, ele está aqui para ajudar.
para ajudar. Quem que eram os maiores concorrentes ali? Caramba, se nós entendermos isso, Zé, isso destrava muita coisa, né, cara? O cara que criou a biografia, o jornalista que escreveu a biografia dele, ele disse que ele estava conversando com ele um dia na varanda e ele já estava muito mal, porque ele teve câncer, né, e tudo mais. Tocou a campainha e quem apareceu lá na varanda? O Bill Gates. Então ele se sentou, e eu gostaria muito de ter visto isso, num canto, e os dois sentados na varanda. Dois das maiores mentes criativas do mundo na parte de tecnologia, conversando amenidades. Pois é, me corrija se eu estiver errado, mas o autor da biografia do Steve Jobs não ia muito com a cara do Steve Jobs. Eu não me lembro mais disso. Se eu não tô Não lembrado, me lembro mais. tem isso também. Então é mais uma terceira camada Eu acho ainda. que, inclusive, ele foi chamado, se eu não me engano, por causa disso. Para Isso, poder mostrar esse lado imparcial, né? imparcial dele. Uhum. O Steve Jobs, pela biografia dele que eu li, para você ter uma ideia do nível que ele era, a pessoa, assim, graças a esse nível de neurose dele, ele fez um equipamento que funciona para aquele sistema operacional. Então a pessoa fala assim, mas a Apple é muito melhor porque isso, porque aquilo. A Apple, ela foi construída para funcionar dentro de um determinado equipamento. Aquela caixa, onde fica o computador, ela foi criada para poder ter aqueles devidos equipamentos. O Android não funciona assim. O Android funciona para todos os bolsos ali. E ele é modificado de acordo com a própria pessoa, né? A própria empresa que constrói o celular, customizado, né? A Apple não permite isso. É ruim? Depende. Se você gosta, por exemplo, desse jeito assim, né? Você tem que usar a parte da nuvem dele, né? Eu, por exemplo, assinei a Apple TV. Eu ainda tinha minhas, assim, eu sou um cara do Android, mas eu não sou bobo, eu sei que cada um tem a sua vantagem ali. A pessoa que vai pegar o Android, ele tem que, para comparar com a Apple, para comparar, ele tem que pegar um top de linha. Sim. Mas eu já vi pessoas que falam assim, olha, meu celular ficava travando, não sei o que, mas eu comprei um iPhone. Só que o cara tinha um Motorola G. Um V3. Isso. E quer comparar com a Apple. Você não consegue comparar com a Apple se você não colocar um top de linha, porque a Apple, agora que ela começou a fazer uns celulares que são assim um pouco mais para camada, mais simples. Agora, mas mesmo assim com muito assim, muita vez. O próprio Steve Jobs que eu estava te falando, quando ele estava morrendo, colocaram uma máscara nele, assim, e ele tirou a máscara, isso está na biografia dele, ele falou assim, por favor, pede para escolher uns 3 ou 4 modelos de máscara, para que eu possa escolher um deles. Ele ficou um mês com a esposa dele, tentando escolher uma máquina de lavar, ou uma máquina de lavar roupa, porque ele não sabia se ele ia pegar uma europeia, uma asiática, uma americana. Imagina como funciona a cabeça de um cara A desse, cabeça né? dele era assim. Mas e aí, Zé? Você é Team Apple ou Team Android? Eu sempre hoje? tive Android, o que não significa que eu não goste da Apple, né? Eu acho que a Apple, como eu falei para você, eu comecei a assistir, né? Passei a assinar a Apple TV. E a Apple TV, os filmes e as séries são muito bons. Uma qualidade perfeita, assim como é feita a própria Apple, né? Os próprios equipamentos da Apple, né? Se você falar assim, você nunca vai usar, um dia quem sabe eu use. É igual marca de carro, né? O BYD tá por aí, o pessoal tem um pouco avesso, até brincam, né? Tem muita gozação hoje em dia. Mas se você olhar os carros chineses agora que eles estão fazendo, a tecnologia, rapaz. Os japoneses, eu tenho um carro japonês, eu gosto muito de Honda, sou fã de Honda, né? Eu vou brigar com a Toyota? Claro que não, Toyota é muito bom, tão boa quanto a Honda. E no final das contas, vai da necessidade do cliente, né? Tá O vendo? bom é que a gente tem, a gente tem opções, né, de escolha. Essas são as bolhas que você tem que enfrentar todo dia. Ô Zé, você é cinéfilo, Sim. já tem uma carta de quantos filmes assistidos, você tem ideia? Olha, só no IMDb, que é o que eu gosto mais, é o aplicativo que eu mais gosto, me perdoem quem gosta, o Rotten Tomatoes para mim ele é todo comprado, porque ele tem um negócio legal que é a versão do público e a versão da crítica. Separar as duas. A crítica geralmente é de uma bolha fechada só. Então, se você segue aquela cartilha, é bom, é igual o Oscar hoje em dia. O Oscar hoje em dia, para mim, eu não vejo mais, nem ele, nem Globo de Ouro, eu não vejo mais nada porque ele mudou para seguir uma cartilha em detrimento de uma história, né? É claro que você aprende que você tem que ter a variedade, você tem que ter coisas diferentes, mas
principal de tudo é você ter histórias. Ô Zé, mas e aí? O que você tá vendo do cenário nacional de cinema? Porque tá na Globo, tá no Oscar, tá na mídia, Sim. agora sem emoção e sem bolha. Como que você tem visto o cinema nacional? Olha, eu tem filmes nacionais que são maravilhosos, eu gosto muito. Por exemplo, Central do Brasil é muito boa, né? A Fernanda Montenegro é uma excelente atriz. O Wagner Moura é uma excelente atriz, é um excelente ator, um dos maiores atores que a gente tem na atualidade. O que eu acho errado, e não é só pro artista, é você tentar seguir só uma bolha. Por exemplo, você vai ver um artista, um cantor, que marcou a sua adolescência, chega lá e fala assim, sem anistia, sem não sei o quê. Ou seja, você já pegou metade do seu público, pelo menos você já perdeu. A pessoa depende disso, depende. Eu sou assessor dessa parte política e os meus assessorados eu nunca orientei que fizesse crítica para A ou para B. Faz o seu trabalho, não discute nada disso. Você vê um outro falando assim, olha, mas se tem um pessoal da esquerda aí também, eu não vou mais participar do programa, eu não vou fazer mais isso, não sei o quê, não sei o quê. E aí você perde metade do seu público. Artista, na minha visão, me permitem, nem jornalista, mesmo tendo, cada um tendo a sua bolha, cada um tendo o seu lado, não deveria publicar ou falar isso publicamente. Porque você perde. Se você é um jornalista imparcial, considerado imparcial, entre aspas, você não pode ficar ali defendendo, por exemplo, você é de direita, não pode ficar só defendendo Bolsonaro, você é de esquerda, ficar só defendendo Lula. Por quê? Porque você é jornalista. Então, no momento que você é um jornalista que não fala da sua ideia, do que você segue, você entra nas duas bolhas e você consegue o furo dos dois lados. Olha, eu estou sabendo, por exemplo, que o Bolsonaro vai fazer não sei o que, não sei o que. Olha, nós conversamos hoje com os ministros do presidente Lula, a gente está sabendo que vai acontecer isso assim, assim, assado. Aí o cara aparece, por exemplo, para você entrevistar, você pega um e faz perguntas amenas, e no outro você destrói nas perguntas ali. Você tem que trabalhar, Não é justo, né? destruir, entre aspas, os dois lados. O seu lado de jornalista, você tem que tirar dos dois lados e saber o que está rolando ou não e não ficar defendendo a sua bolha ali. Uma coisa que me emocionou muito, eu sou palmeirense, e aí assisti um jogo, já Tá não certo, tá vendo? eu gostei, Zé, é isso aí, Zé, é nóis, é nóis. Um jogo que me emocionou muito foi aquela virada do Palmeiras em cima do Botafogo, que ele estava perdendo. E aí o narrador, eu não me lembro agora, perdoe, eu não lembro o nome dele, ele falava assim, se fizer vai entrar pra história, né? E o cara chuta e o outro faz e ele grita o gol. E ele serviu de exemplo para tudo quanto é recorte palmeirense. Ali mandou para todo mundo. Aí entrevistaram ele num podcast igual você tá fazendo aqui comigo. Ele falou assim, ó, eu sou botafoguense. Puta. Quando eu narrei aquilo, eu lembrei do meu filho. Eu acho que foi o Luizinho, né? Eu não lembro o nome dele. Para mim é o melhor locutor, narrador do Brasil. Ele disse que saiu do jogo e sentou no estacionamento, sentou no carro e falou, o que eu vou falar pro meu filho? A melhor narração que ele fez Foi contra o time contra dele. o time dele. Isso é ser um profissional, Exato. né? Acima de qualquer coisa, ele é profissional. Aí vocês falaram sobre narração feminina. A narração feminina, eu acho que as pessoas fazem de uma forma errada. Homem e mulher são pessoas diferentes. São jeitos diferentes de narrar. Tons de voz Então, diferentes. o que eles querem? Que uma mulher narre igual um homem. No momento que uma mulher boa descobrir, né, como narrar do jeito feminino, Vai vai fazer ficar história. enquanto estiver imitando um homem, não fica legal. Não. Perfeito. Primeiro, o futebol é uma coisa mais para homem. Mas você tem muita mulher que sabe muito mais do que qualquer marmanjo ali no meio. Só que uma coisa é você narrar, você ter narradores homens péssimos, também do mesmo jeito. Sim, com certeza. E você querer, por uma militância, enfiar goela abaixo uma profissional, por exemplo, que é uma excelente narradora, pode ser uma excelente locutora, mas não é narradora. E não segue o mesmo padrão de homem. Eu não gostaria de ver uma mulher querendo imitar um homem ali. Eu quero ver uma mulher sendo mulher, fazendo do jeito dela. No dia que fizerem isso, você vai perceber que funciona bem. Ô Zé, e falando aí de militância, cinema brasileiro, você falou da segmentação, de você pegar um ator e ele declarar abertamente um lado. Você acha que em termos de temática,
é uma coisa que também segmenta, porque assim, os filmes que fazem sucesso ou que têm grandes investimentos, eles sempre eles tendem a ir para uma temática mais progressista. Contar a história, ele fica travado ali nos anos 60, do período militar, do pessoal que sofreu e tudo mais, acaba limitando um pouco as temáticas que não comunica com uma grande parte do público consumidor. Você acha que isso também trava o cinema mercadologicamente aqui no Aí brasileiro? eu discordo de você. Você Uhum. falou em sucesso, mas eu não vejo fazer sucesso. Uhum. Você pode perceber, um filme que faz muito sucesso atrai muita gente nos filmes. Uhum. Por exemplo, Barbie. Uhum. Barbie, ele é um viés mais feminista, mas fez um filme que muita gente gostou, as crianças gostaram do jeitinho. A própria Barbie sai é chamada de fascista, por exemplo, Uhum. né? O jeitinho que foi feito o filme, aquela forma, você via as crianças usando rosa, as meninas usando rosa, o que também é uma coisa que não pode mais falar, que o homem usa rosa, homem o azul e a mulher usa rosa. Né? Ela estourou um pouco dessa bolha, mas faz o sucesso entre as outras pessoas? Não. Quer dizer, então o filme nacional você vê que não é sucesso que... Não, ele é sucesso na bolha dele. Isso. Se você for olhar no cinema, você não tem Entendi. público. O né? sucesso pelo qual me baseio é pegando a métrica, por exemplo, de você concorrer a uma premiação. Sim. O sucesso seria o O Oscar. sucesso seria o né? Oscar. É o que eu vejo o Oscar hoje. O próprio Oscar ele tem uma cartilha que você tem que seguir. Uhum. Então, quando você segue uma cartilha e você poda a criatividade da pessoa, já não é mais uma premiação espontânea de, por exemplo, O Senhor dos Anéis. A gente fala, por exemplo, protagonismo feminino. Eu sempre brinco isso com amigas minhas. Um dos maiores protagonismos femininos que eu assisti em filme foi no Senhor dos Anéis. Que você tem, em primeiro lugar, você tem uma princesa que é feminina. Ela aprendeu a lutar porque o tio ensinou, e isso eu faria com a minha sobrinha, que é uma filha para mim também. Ensinou ela a se defender. E numa das maiores cenas que você tem, no maior vilão, ele fala assim, ela tá segurando a espada e o cara fala assim, seu idiota, nenhum homem pode me matar. Não sei se vocês se lembram disso. Ela arranca o elmo, o cabelo balança, ela tá feminina, ela fala assim, eu não sou um homem. Uhum. É uma forma diferente de você passar uma mensagem, né? Vamos falar de outra protagonista feminina, a Ripley, Uhum. do Alien, o Oitavo Passageiro, por exemplo. Ela, em nenhum momento, ela deixou de ser feminina e em nenhum momento ela bateu em homem nenhum. Sobrou uma menina, se você não assistiu esse filme, desculpe pelos spoilers, sobra uma menina, ela defende aquela... Alerta de spoiler, hein, Alerta de pessoal? spoiler. Defende a menina como se fosse uma mãe, que é uma coisa natural da mulher, né? E a rainha que vai lutar com ela também está defendendo como se fosse uma mãe, porque elas são mães. E tem uma cena que quando abre, ela levanta a porta e ela tá num robô, aqueles robôs que segura a carga, fala assim, você veio e xinga ela, fala assim, vem agora sua pi, né? E reclama. Não tem uma pessoa no cinema que não vibra assistindo aquela cena com ela. É uma coisa natural. É uma coisa Uma natural. É. Look, I am your father. Então. Ô Zé, E 3 filmes aí pro pessoal que tá assistindo a gente, ó. Tem que assistir. Seu top 3 aí, vai. Senhor dos Anéis é maravilhoso. Então assista a trilogia. Eu fiz isso com meu filho, porque meu filho vai fazer 30 anos e ele não conhecia Senhor dos Anéis. Assista a trilogia, porque Senhor dos Anéis ele foi indicado e recebeu muitos Oscars. Agora está sendo um dos maiores indicados. Está sendo um filme com um ator que eu gosto muito, que eu não lembro o nome dele agora. Mas eu assisti o filme e não terminei. Porque o filme ele era muito, eu achei um roteiro muito ruim, muito cheio de palavrão que não tem necessidade, cenas muito idiotas. Qual filme é esse? É o que recebeu a maior indicação agora. Ah, Pecadores, eu não sei. Sinners, o Pecadores. Pecadores. Eu achei, o ator é muito bom, ele faz 2 papéis. Eu tava pensando em assistir esse filme. Eu não terminei. Eu tô numa fase da minha vida que eu não termino. Se tá muito chato, eu paro e não vou assistir. Ah, mas você vai comentar? Não, eu sou cinéfilo. Se a coisa é boa, eu vou assistir. Por exemplo, eu tenho um filme que muita gente pode nunca ter assistido, mas para mim é maravilhoso, que chama Peixe Grande. Peixe Grande, se eu não me engano, e o contador de histórias, ou suas histórias incríveis, alguma coisa assim. Que é a história de um cara que ele sempre falastrão como eu, sempre contava história para o filho dele, e o filho dele sempre era apaixonado por essas histórias. O filho cresceu, casou, e ele levou a esposa já grávida para contar. E para ele era tudo mentira do pai. Então ele leva a esposa, e a esposa se encanta com o pai dele, porque o pai dele conta muitas histórias sobre o pai dele tá ficando doente. E aí acontece alguma coisa no filme que
acaba descobrindo que as histórias que o pai contou, todas tinham um fundo de verdade. Ele podia aumentar alguma coisa e tudo mais. Esse é um filme maravilhoso e tem nos streamings também. Tem um filme muito antigo, que está no meu top 10, que muita gente não vai lembrar, mas é com o Michael Keaton e chama-se Minha Vida. É a história de um cara que venceu na vida. Ele é um grande... ele seria marqueteiro, né? Tem empresa dele e tudo mais. A esposa dele, que é só Nicole Kidman, está grávida, só que ele não tem um relacionamento com o pai dele e a família dele mais. Mas ela quer conhecer. Assim, olha, vamos levar para conhecer e tudo mais. Só que ao mesmo tempo que ele descobre que ele vai ter um filho, ele descobre que ele tem um câncer terminal. E aí ele decide fazer vídeos. Puta, esse filme é muito bom, Zé. Esse filme é Minha Vida. 1992, se eu não me engano. Esse filme é fantástico. Eu já ouvi, mas eu não lembro dele. Tem algumas cenas, por exemplo. Desculpe pelo spoiler de novo, mas. Alerta de spoiler aí, hein, pessoal? Por exemplo, ele não se dá com o pai dele. Ele tem uma... Você já percebeu que eu gosto de filmes que falam de relacionamento de pai e filho, né? Ele não gosta do pai dele e ele descobre que... por que ele tinha raiva do pai dele? Porque o pai dele trabalhava muito. O pai dele tinha um ferro velho, saía muito cedo e voltava muito tarde, e ele amava o pai dele. Então ele pegou raiva do pai dele e depois ele virou o pai dele. Do mesmo jeito. Então, vou falar sem me emocionar. Tem uma cena que ele já está nos finalmente da vida dele. O pai dele está fazendo a barba dele, porque ele não consegue. Então o pai dele está segurando, fazendo um seguro, e ele olha pro pai, e ele segura a mão do pai e fala assim, bem debilitado, assim, pai, eu te amo, pai. Que forte, que forte. Por exemplo, uma outra cena, por que esse filme me encanta tanto? Ele era menino, e ele fez um pedido para que ele chamava aquela estrela d'alva, né? Estrelinha, para que levasse o circo para casa dele. E ele acreditou tanto naquilo que ele chamou todo mundo da escola porque ele falou que o circo estava na casa dele. Ele chega em casa, aquele monte de lençol ali, ele fica todo feliz ali. Quando ele chega perto, é a mãe dele que está lavando roupa. Mas você é louco, menino? Por que você está fazendo isso? Não sei o quê. Aquilo é a maior decepção da vida dele. Ele pega e se esconde e todos os molequinhos ficam zoando com ele. Quando ele está indo para as últimas, né? Os pais e o irmão dele vão para a casa dele. E aí tem uma cena que eles acordam ele, levam ele de cadeira de roda, falam assim, o que está tendo lá no quintal? O que vocês imaginam que o irmão dele levou para o quintal? Ele pega e fala assim, antes tarde do que nunca. Né? São cenas que emocionam quando a gente conta. Agora imagine você estar assistindo. A primeira vez. Você assiste o filme que chama Inteligência Artificial, já que a gente está falando de modernidade. Que é a história do Haley Joel Osment, que fez outro filme maravilhoso dele, foi O Sexto Sentido, que eu fui assistir no cinema. Sou um cara que escrevo roteiro mentalmente, acerto quase sempre quem é um assassino ali, porque eu fico com a minha esposa, quem fez, foi isso, foi não sei o que. Então. Estou assistindo o filme no cinema, quem não assistiu ainda, desculpe o spoiler de novo, e depois você descobre que o Bruce Willis estava morto. Te juro por Deus, eu saí do cinema, catatônico. Essa você não pegou na época? Eu falei, o quê? Ele tá morto? Como assim? Aquela aliança caindo, e ele olhando para a esposa. Ele falou assim, eu vejo pessoas mortas e não sei o quê, elas não sabem. Eu saí do cinema dirigindo, aquilo entrou pro meu top 10. Sim. Inteligência Artificial com o mesmo menino. Ele é para quem nunca assistiu, é a história de um robô, um menino que é criado por inteligência artificial. E ele se apaixona pela mãe dele. Ele quer que a mãe dele trate ela como o filho dele. E um dia ela abandona ele. E esse menino passa a vida dele atrás da mãe, de voltar para a mãe, porque ele não acredita que a mãe tenha abandonado. Aconteceu alguma coisa, mais ou menos assim, um roteiro. Então ele vai descobrir outros atores que são robôs também do mesmo jeito. Até que no final da vida dele, ele diz que ele teria que pedir isso para uma... Se não me engano, me desculpe se a memória às vezes falha. Ele procura ela tipo dentro de um lugar alagado, que é um mar que tomou conta da cidade, e ele vê essa pessoa que ele tinha que fazer o pedido, na verdade era uma imagem de eu não me lembro se era tipo algo como um Iemanjá, alguma coisa assim, era uma senhora vestida como uma santa. Ele fica, me devolva minha mãe, por favor, por favor, por favor, e você se emociona com aquilo.
Então, passam-se os milênios e aqueles robôs, tem muita gente que não entende isso, acha que são seres extraterrestres que vieram e acham ele. Não são. É a evolução daqueles robôs. Encontram ele e leem a memória dele. Então, eles dão para ele aquilo que ele sonhava. Então, ele falou assim, você poderá ficar com ela um dia. Aquela voz bonita assim. E ele aceita viver um dia com a mãe dele. Que ela ia morrer por causa de ele acharam de alguma forma. Aquele filme te faz chorar litros de água também. Conecta, né? Então, para mim, tem que ter essa conexão, né? Eu posso ser um cara saudosista, quem sabe? Eu assisti o Superman original. Para mim, é o Christopher Reeve, é o concurso. Você não disputa com ninguém. Fazendo um parênteses, o seu programa lá, em algum lugar no passado, tem referência com o filme do Christopher Reeve? Entra também no meu top 10. Para quem nunca assistiu em algum lugar do passado, é a história de um cara que se apaixonou por um quadro. Né? Ele viu aquele quadro e ele se apaixonou e ele achou que ele tinha que achar uma forma de voltar para os anos 40, se eu não me engano, né, 30, para poder conseguir falar com aquela mulher. Até mais, acho que é século XIX ali que ele volta. Ele olha para aquele quadro e ela tem um sorriso assim bonito, marcante, né? Para você se interessar pela história, em algum no passado, começa com um cara que está fazendo muito sucesso como diretor de teatro. Então eles fizeram uma peça que fez um sucesso enorme. Terminou a peça, eles vão comemorar. Então estão todo mundo reunido e tem uma senhora bem idosa que todo mundo vai embora, ela fica sentada ali. Ele está lá comemorando, conversando, ela se levanta e ela começa a cena, você vai usar sua criatividade. Ela vai caminhando, todo mundo vai abrindo espaço. E o Christopher Reeve está parado, ele pega e olha para trás assim, e ele fica olhando para ela chega para ele, um relógio daquele de bolso, abre a mão dele, coloca o relógio na mão dele, fecha a mão dele e vira para ele e fala assim, volta para mim, volta para mim. O que é isso? Que loucura é essa, meu Deus do céu? Ele vai pesquisar e descobre que ela era uma pessoa da alta sociedade que uma semana depois morreu. Ele falou assim, não, eu não acredito, alguma coisa aconteceu. Aí ele vai para um hotel, que era onde ele ia ficar alguma coisa, ele vê a foto dela e ele faz por tudo quanto é possível que ele pudesse fazer para poder, ele vai atrás de um médico, de um professor, sobre voltar no passado. E ele consegue voltar no passado. Esse filme é muito bom. Ele vai atrás dela, se apaixona por ela, e aí tem uma cena, essa é uma das melhores, fora o final. O final você chora demais. Mas ela tá sentada, ele falou assim, vamos fazer uma foto para você, porque vai fazer um quadro. Aí ela fica assim, dá um sorriso, ela faz assim. Aí ele aparece, ela dá um sorriso e tira uma foto do quadro. O quadro Olha a história, cara. Olha isso é história, né? Isso é história. O que me chama a atenção que foi assim, é um filme, poxa, eu vou ser injusto, né? É um filme ruim do ponto de vista de imagem, de atuação, não é um filme legal. Mas a história dele é fantástica, que é O Preço do Amanhã. Não sei se vocês já assistiram. Eles têm um relógio no tá. Que aí eles podem... Esse filme, cara, ele me fez mudar, inclusive, a minha percepção de tempo de trabalho. Porque, no frigir dos ovos é aquilo ali. Sim. Você está trocando o que você está consumindo ali por um valor que, na verdade, é um trabalho seu, que foi um tempo da vida que você gastou. Sim. Como o filme tem essa questão, né, de te influenciar. Como a gente falou, né, é um elemento que conecta com a gente, né, essa questão aí do tempo, você viu de uma maneira lúdica essa conexão que faz sentido com... E não só isso, cara, como isso passou a mudar a minha percepção do tempo. Exato. De falar assim, realmente é uma contagem regressiva, entendeu? Que cada dia que eu acordo eu tenho menos tempo e nós temos que aproveitar esse tempo que tá sobrando, sabe? Exato. A gente fala do Christopher Reeve, o melhor amigo do Christopher Reeve se chamava Robin Williams, que foi um dos grandes atores de comédia. Só que ele fazia dramas como ninguém. E aí é outro filme que eu indico para você, é Amor Além da Vida. Já assistiu esse também ou não? De título eu me lembro, mas não sei se assisti. É a história de um casal, tem um casal de filhos também. Ele é médico e a esposa ela é artista, ela pinta quadros e tudo mais. Então ele atende muito bem as pessoas ali. Só que a mulher dele, ela é artista, ela um dia tinha que buscar os filhos, ela não conseguiu
e ela pediu para alguém buscar, uma escola, alguma coisa. E houve um acidente de carro. E ela perde os 2 filhos. Aquilo acaba com ela. Então ela é levada para uma clínica, ele acompanha ela, ele consegue, juntos eles conseguem melhorar a vida, né? Assim, fazer com que ela tivesse menos dor, porque uma mãe e um pai não esquece, né? E ela começou a pintar de novo e ia fazer uma exposição, né? Há detalhes que eu vou falar, mas de repente não é tão certinho assim, porque realmente atrai a gente. E ela precisava pegar um quadro e ela não podia ir. Olha, de novo, né? Você pega para mim, ou leva para mim, não me engano, ele leva. Ele vai, ele entra dentro de um túnel e acontece um acidente de carro ali dentro. Ele é médico. Ele desce para poder socorrer a pessoa. Quando ele desce, um outro carro não consegue parar, capota e mata ele também. Porque ela pediu também para fazer alguma coisa que ela não podia fazer. Então aquilo acaba com ela, né? Só que você vai ver, você vai acompanhar no filme, eles falam uma forma de céu desse filme. O que é o céu? É um lugar onde você se sente bem. Então você vai ver, por exemplo, vai aparecer o Cuba Gooding Jr., que aparece no filme para poder auxiliá-lo nessa passagem para o outro lado, para quem acredita que você tem um outro lado, que você tem céu e tudo mais. E ajuda ele, e ele se lembra, porque ele fala, esse médico, o Cuba Gooding Jr., era o professor dele. E falou assim, olha, eu achei que eu mais novo assim podia te deixar mais feliz. Tá bom. E aí eles passam por várias cenas e tudo mais, só que aí uma hora acordam ele e descobrem que ela se matou. Então o que diz a Bíblia? Quando você se mata, você não vai para o céu, né? Você vai para o inferno. E aí nesse filme ele vai em busca de alguém para ajudá-lo a ir para o inferno para poder buscar a esposa dele. Então você tem, por exemplo, ele vai tem uma cena que ele é um quadro que a mulher dele fez que é lindo, com várias pessoas assim conversando e tudo mais, e aparece uma moça oriental para conversar com ele num barco. E ela fala assim, eu preciso ir atrás da minha esposa, né? Tudo bem, mas eles vão conversando e ele começa a conversar com ela, e você, dentro desse filme, você vê as conversas que ele tinha com o próprio filho, com a filha, porque ele se dava muito bem com os filhos, ao contrário de uma maioria de filme americano que você vê que os filhos sempre xingam os pais, eles se davam muito bem. E aí ele está num barco, assim, num lugar assim bem bonito, até que a menina fala assim, tem um nome assim escrito assim, que ela era a aeromoça, né? Aí ele fala, ele falou, você não é meio estranha. Ela falou assim, aí ela fala para ele, meu pai um dia me contou uma história de que ele foi fazer uma viagem e ele viu uma moça oriental muito bonita, não sei o quê. Eu achei que essa era a melhor forma de eu aparecer para ele. Aí quando você vai ver, é a filha dele, cara. Você já tá chorando ali, né? Você que é pai ou mãe. E aí ele descobre onde que tá a esposa dele, que ela tá meio que num limbo ainda, não foi pro inferno e tal. E ele pega e vai com esse professor dele ali. E o professor fala assim, vamos entrar, vamos lá, a gente tem que pegar ela, não sei o quê. Aí ele começa a se lembrar de um problema que ele teve com o filho dele. Aí o filho dele, ele tá conversando com ele e tudo mais, eles estão discutindo, tem uma chuva caindo, ele fala assim, não haveria outra pessoa que eu fosse até pro inferno se não fosse com você. Era o filho dele. Ali, pronto, já contei tudo, né? Você vai perder, não. Mas assista, que você, a cena dele conversando com ela, o que acontece no final do filme, é história. Você imagina a criatividade da pessoa para escrever tudo isso, para tocar você fundo no seu coração. Sim. Aí você pega, por exemplo, uma história agora como do Wagner Moura, do agente que está concorrendo ao Oscar, né? A história é aquela mesma história batida. O Wagner Moura é ruim como ator? Não. Mas ele é um cara militante. E isso deixa as pessoas com raiva de militante. E não é só de esquerda e de direita. Você fica militante, né? O Zezé de Camargo foi lá e falou pro SBT, olha, você e ainda me cai na besteira de falar que vocês estão se prostituindo, sendo que é só mulher agora que comanda ali, né? E pode tirar o meu programa, não sei o que. Pra quê vai fazer isso? Você perde as pessoas que gostam, você precisa do dinheiro da pessoa ali, ele tem navio e tudo mais. Aí eu só vou querer gente de direita me assistindo aqui, não sei o quê. Por quê? Se a pessoa é de esquerda, ela não tem o direito de gostar de uma boa música? Claro. E você falou do MDB, Zé. Você sabe qual que é o filme com a maior pontuação do MDB? Sabe? Não. É o melhor filme que eu assisti na vida, Um Sonho de Liberdade.
É maravilhoso. É também. bom o filme. Esse filme Olha a é história. fantástico, cara. Olha a criatividade da história. É isso que eu busco num filme, numa série. Quando você assiste uma série, você vai... Eu vou te dar um outro exemplo de desconstrução. Você já ouviu falar de Smallville? Sim. Série que eu acompanhei desde o começo. O Somebody Save Me, aquela trilha sonora e tudo mais. Você ouve a trilha, é hora de jantar no sábado. Dá fome. Atualmente, você só se lembra das coisas boas. E as 3 primeiras temporadas eram uma mistura de história boa, com uma trilha sonora incrível, né? Porque a gente está falando de anos 90, começo de Nos 2000, 2000, é. né? Uma trilha incrível ali. Personagens que eu adorava, como o próprio ator, que é o Michael Rosenbaum, que faz o Lex Luthor, né? O pai dele, que eu achava um dos personagens principais. O pai do Superman, a mãe, que foi eu esqueci o nome da outra nada. Tinha da personagem feminina, né? Você tem a Lois Lane e tinha a Lana Lang. Lana Lang. Ela já foi a Lana Lang no outro filme. E ela faz o papel ali também. Só que de um tempo para lá, assim, diante na metade, depois da terceira, quarta, quinta, sexta, porque teve 10 temporadas, aí você só vê lacração ali no meio. Por exemplo, o que é a lacração? É você pegar a Lana Lang, que ela foi importante no passado dele, mas ela nunca foi heroína. E aí vinham os caras do futuro e falavam, você mudou o mundo também. E para fazer isso, elas enfiam ela, não sei se vocês vão se lembrar, enfiam ela numa experiência para que ela tenha os mesmos poderes do Superman e vire um ser tão poderoso quanto ele. E aí você percebe que o Superman é colocado de lado para poder priorizar. É uma forçação de barra, né? Mas eu acho que é um pouquinho assim, fica imaginando, né, com os meus botões. Eu acho que o cara que tá escrevendo a série, ele só tem os 3 primeiros episódios, os 3 primeiras temporadas. Ele precisa continuar escrevendo, ele tem que ficar acrescentando coisa e vai perdendo. E outra também, ele tá dentro de uma bolha também, cercado de pessoas, a bolha de Hollywood, que elas comunicam como se o mundo ele fosse aquilo ali. E ele tenta reproduzir achando que vai agradar o público e não comunica, né? Mas é uma coisa que tá mudando, né? Tá, você quer ver um empoderamento feminino sem a necessidade de ficar batendo em ninguém, homem, provar que é melhor que um homem, não sei o quê, é você assistir Game of Thrones, por exemplo. A Rainha dos Dragões. Aquela era a personagem predileta da minha esposa. E ela foi conquistando todos os espaços dela, sofrendo. Ela fez a jornada do herói. Ela sofre, né? Ela é violentada, ela passa por um monte de coisa e os caras vão atrás dela porque confiam nela. Ela cria um exército de pessoas que se matam por causa dela. Em nenhum momento você viu ela sendo melhor que, eu vou bater no cara, ou sendo masculinizada para poder aparecer. Ela é uma das grandes personagens fortes. As pessoas veem ela, você vê o jogo de basquete que ela está sentada, vem um personagemzinho e fala assim, a mãe dos dragões, e todo mundo reverencia ela. Ela não precisou de nada disso. É uma personagem forte do cinema que você tem. Assim como vários que você tem. A força dela é justificada, não é empurrada. Não é simplesmente ela é porque ela é. E é mais próximo do normal. Você pode seguir e você pode gostar de homens ou de mulheres, mentalmente falando, não tem diferença nenhuma ali. É um homem e uma mulher, cada um pode agir de qualquer forma. Agora no momento que você transforma um cara em um idiota e faz a mulher bater no cara, não é isso que eu acho legal. Não é isso que eu gostaria que a minha filha visse, querer bater em alguém. Ela prova que ela é capaz, e ela é capaz e não existe diferença. Né? Você tem rainhas que as pessoas morriam por essas rainhas na história. Existe isso na história. São rainhas, grandes rainhas. A rainha Elizabeth era muito admirada, né? Até hoje. É a rainha Elizabeth. E o pessoal não gosta do princípio do rei Charles, porque acha que ele deveria, como ele se envolveu com a Diana e não sei o quê, papapá. E a Diana, ela era também uma mulher forte, né? Apesar de, se você assistir o filme dela, da história dela, você percebe que ela não era aquela santa maravilhosa, como ninguém é também, né? Ali. Mas as pessoas admiram. Você vai falar, por exemplo, tem uma santa que morreu queimada, por exemplo, que todo mundo admira a história dela. É Joana Dark. Né? Ela se vestiu de homem ali, mas tem um contexto, sabe? Claro. Quando a história tem um contexto, ela te transforma. Moana, não é Moana, é aquela que uma japonesa Mulan. Mulan. O pai, ele é convocado para o exército e ele não pode. E ele treinou ela. Então ela se veste de homem para poder ficar no lugar do pai, para manter a honra do pai ali, a honra da família. Aquilo é lindo, maravilhoso. Sim, sim.
Aí você vai mudar o gênero, você vai mudar de não sei o quê, porque não pode mais gênero assim, não pode mais assim, assado. Eu acho que fica muito claro uma coisa aqui, né, Zé? Nós precisamos sim, de certa forma, resgatar esse protagonismo feminino que a história acabou matando, mas não do jeito que está sendo feito agora, né? Né? Tem jeitos mais inteligentes Sim. de fazer esse processo. Você assiste Star Trek. Star Trek não, The Star Wars. Star Wars. A história do Luke Skywalker. Jornada do herói. Passou por ali. Aí você encontra a irmã dele, que depois vai descobrir que é a princesa Leia. Né? Foi criada como princesa, mas sofreu ali atrás, foi escravizada ali no meio, conseguiu se safar do mesmo jeito, né? Se transformou numa grande Uma heroína. mulher forte. Uma mulher forte. A primeira trilogia é maravilhosa. Sim. Né? Aí você vem a segunda trilogia. Já é a história do Darth Vader, né? O filho dele ali. Você encontra a Padmé, que é a rainha, que também está negociando com as pessoas ali, e isso é uma coisa normal. E todo mundo gosta dela do jeito dela. Você não vê ela ter que ficar batendo em ninguém ou não sei o quê. Ela é forte e tudo mais, tá ali. A segunda trilogia é maravilhosa também. Aí vamos fazer a terceira trilogia colocando uma mulher como protagonista. Não tem problema. Você pode, porque você tem que variar. Né? Você tem duas trilogias que o homem é protagonista. Vamos criar uma trilogia legal com uma mulher? Vamos. Mas aí você pega e transforma ela no que o pessoal chama ela de Mary Sue. Ela já nasceu sabendo. Não tem conexão. Ela não gosta de ninguém. Ela é uma catadora de lixo. Olha o mote da história. O que você tem? Uma mulher que é catadora de lixo se transforma numa Jedi. Mas para isso ela precisa de uma história. E não tem. Ela já pega o sabre de luz e ela já enfrenta um cara que é treinado por um melhor dos Jedi ali no meio. E ela é poderosa. Aí você pega o próprio Luke Skywalker, pega o sabre de luz dele e joga fora, dizendo que aquilo não valia nada. Aquilo é o símbolo do Jedi. E outra, é o símbolo do Star Wars, né? Da própria ideologia. Uma atração. Exato. Mamar nas tetas de um bicho lá, não sei o que agora ele toma leitinho, não sei o que. Aí você pega o próprio Yoda, que é o cara. Eu assisti o Yoda no cinema na segunda trilogia. Ele vindo caminhando assim, aí o cara vai perto dele, ele empurra, aí ele tira o sabre dele de luz para lutar pro cara. Você precisa ver, o cinema veio abaixo com essa história. E ele é um ser criado ali no meio, né? Eles destroem um monte de livro que tem ali toda a história, ele fala, são apenas livros. E tudo isso em detrimento, talvez, dessa bolha hollywoodiana. Exato. Que pena, né? Sim. E é algo que eu acho que daqui a alguns anos é algo que vai ser meio que esquecido. Vai ser olhado como uma mancha ali na história. Muita coisa vai ser Eu acho que aí é uma questão considerada. mercadológica, né, Zé? Aí nós vamos para a questão econômica. O produto tem que ser bom. Não se sustenta esse Não. discurso. A própria população vai fazer isso, né, Zé? E Por que falando o em... futebol feminino não faz sucesso? Porque é ruim, Sim, né? pode melhorar, mas O hoje feminino é maravilhoso. é melhor que Eu assisto masculino. Araçatuba aqui, já teve, melhor que masculino. Melhor que masculino. Araçatuba já teve as meninas aqui que eram maravilhosas. O povo assiste. Por quê? Aí fica bom e o pessoal vai assistir. Né? Exato. Basquete feminino. O pessoal querendo colocar o coisa da mesma altura, né? A cesta da mesma São altura. mudanças fisiológicas. Não, cada um é cada um. E é legal também você assistir com ela. Mas futebol feminino não é legal, cara. Não é. massa. Ô, Zé, Não, e falando em qualidade, só pra fechar. Qual que é o pior filme que você assistiu? Mas tem tanto. Mas o Adão, pior. Olha, é difícil, hein? É tão pior que não vem na minha mente agora, pra você ter. É Eu já muito, assisti né? filmes muito ruins. Por exemplo, eu assisti uma série recentemente chamada Robô Assassino. Aí você vai assistir. Só pelo nome é. você... A história é legal, mas assim, é batida. Mas assim, o robô, que é num futuro distante, é um robô que ele tem as diretrizes dele, mas ele consegue hackear ele mesmo, e aí ele passa a ter pensamentos próprios. E aí o que você pega como protagonismo? Um grupo que é formado por uma senhora idosa negra, que é a líder, um casal de lésbicas, e um cara que namora com uma menina que é um único branco hétero, vamos dizer ali no meio, que é totalmente idiota. ou seja, é o puro estereótipo do progressismo. É. Ou você vai ter uma cena de aventura que as mulheres todas pegam a arma e ele não sabe nem que lado que tá a arma. Ah, é que eu não participei. Aí você fala, pô, mas pra que isso, cara? Né? Então. Aí tudo gira em torno de um grupo que é chamado minoria ali.
Você tem que fazer filmes com minorias, é óbvio, isso é normal, isso já faz parte das nossas vidas. Não, o X-Men, ele é baseado nisso, só que ele é de uma metáfora inteligente. X-Men. Você tem a Vampira, que é a minha personagem, sempre foi minha personagem predileta nos X-Men. Porque ela é doce e ela consegue roubar o seu poder. Aí eles fazem um X-Men 97, uma versão nova. Você vai assistir, ela pega o poder dos outros e agora ela é melhor que até que o Hulk, que não sei o que. O cara fala assim, isso aqui foi feito para enfrentar o Hulk, ela não vai, ninguém vai conseguir entrar. Ela transforma igual o Geleia lá, para poder mostrar que ela é melhor que o Hulk ali no meio. Aí você fala, mas... Aí vem o cara que faz o Deadpool e mostra tudo isso num filme que arrebenta. Ah, o pessoal tá cansado de herói. Não tá. O pessoal Tá cansado de bom roteiro. História idiota, né, de cartilha, esse empoderamento idiota. E você olha ali, você tem um monte na história dele, que você pega, por exemplo, até o próprio Henry Cavill, que é o meu segundo Superman predileto, se fazendo passar por um Wolverine ali, todo mundo adora de ver o cara, né? Sim. É uma coisa, é simples, a grande maioria não gosta de ver você bater em mulher e também não gosta de ver você mulher bater em homem. E a maioria gosta de assistir o cara que bate, aqueles porradeiro, como a gente chama, homem, inclusive mulher. Tem um filme que eu indico, uma série um filme que eu indico para vocês, que eu assisti esses dias, coloquei, até chama uma dupla, rapaz, é com o Momoa e com aquele cara que faz aquele grupo que ele é todo pintado da Marvel também, daquele Pantera Negra, não? Não. Olha, me sumiu o nome agora. Eles fazem o papel de dois irmãos que vão investigar a morte do pai, lá no Havaí. Tem a Morena Baccarin, que ele chama de Morena, né? Morena Baccarin, que é brasileira, que passa no filme também, é a esposa do cara, namorada de um dos caras, e é repleto de ação, tá agora na Prime, repleto de ação, de humor, porque o Momoa é aquele jeito do Momoa, né? Que ele vai fazer inclusive agora o Lobo, né? Na Supergirl bêbada, né? A Supergirl chapada. Você vê que é uma Supergirl que é adolescente, que bebe para bater nos caras e não sei o que, não sei o que. Aí o pessoal já viu isso aí, esse último Superman, que é o Daniel não sei das plantas, também é uma porcaria. Aí aparece uma Supergirl que é chapada também, né, que vai para Planeta Vermelho para poder se embebedar e bater em homem ali, não sei o quê. E aparece o Lobo com o Momoa. Você vai lá assistir o quê? A Supergirl bêbada ou o Lobo? O cara é a cara do Lobo. Para quem não conhece, você que está assistindo, o Lobo é um ser, um intergaláctico que enfrenta o Superman. Ele é poderosíssimo, só que ele é mau caráter, é um anti-herói ali. Mas é o Momoa, cara. O Momoa é um cara que todo mundo gosta. E melhor série? Olha, Game of Thrones. Game of Thrones é sem dúvida alguma entra no meu, nas melhores. Por quê? Game of Thrones, você tinha um do frontal, que agora tem o Cavaleiro, que eles fizeram nos 2 primeiros episódios, tentaram chocar com cena escatológica, com um rapaz com um pênis enorme, não sei o que não precisa disso. Mas Game of Thrones, ela tinha uma nudez, né? Mas você tinha toda uma história por detrás. Tinha uma justificativa. O final teve problema com os roteiristas, né? Que você descarta. Mas, por exemplo, se você assistiu, tem o Hodor, você lembra do Hodor? Que só falava Hodor, e você vai descobrir dele no final, depois, por que ele falava Hodor. Agora você tenta imaginar um cara que cria uma história que, para chegar naquela parte, quase no final, para explicar por que acontece, ele já estava pensando naquilo. É uma coisa incrível, né? E eles pegaram também, no finalzinho, você percebeu que houve uma desvirtuada, né? Pegaram o João das Neves lá, o Jon Snow, e transformaram ele num bobão ali no meio, aí depois que ressuscitam ele, e pegaram aquela menina que vai fazer o Tomb Raider agora, aquela ruiva, na empoderada e não sei o que, não sei o que. Tem que saber a hora de terminar também, né? Tem, né? Ô Zé, A gente cara, hoje a gente fala aqui que conversa gostosa, cara, e assim, que privilégio a gente ter você aqui, de verdade mesmo, porque a gente vê teu lado humano, a gente vê o teu lado de conhecimento, né, a tua capacidade de profissionalismo mesmo. Então a gente quer agradecer demais esse tempo que você teve aqui com a gente. E a gente sempre finaliza aqui o Vocação Podcast baseado um pouquinho na história que nos trouxe aqui a essa mesa, né? Que foi aquela história de Martinho Lutero e o sapateiro, quando um sapateiro para Lutero na rua e fala assim: Lutero, como é que eu sirvo melhor a Deus? E dentro de todas as possibilidades de resposta, Lutero fala: faça um bom sapato e venda um preço justo. Com certeza. No sentido de que toda a profissão, cara, quando nós fazemos ela bem feita,
Nós, de certa forma, servimos a Deus. E a gente encerra com essa pergunta para você, Zé. Como que um jornalista pode servir melhor a Deus? Eu acho que fazendo bem o trabalho dele de forma imparcial. E aí eu tenho duas histórias para vocês. Por exemplo, uma vez lá na Folha da Região, apareceu um homem lá que não sabia quem ele era. E a gente começou, eu lembro que eu fiz a capa do jornal, colocamos uma foto dele, falando assim, você conhece esse homem? E aí a gente descobriu quem ele era, pelo jornal, e era um soldado do Exército, e era do Rio de Janeiro, e veio parar aqui em Araçatuba porque ele teve problemas mentais. No sábado, quando me ligaram, falando assim, conseguimos achar o cara, eu fiquei muito emocionado ali. Aquilo foi o que o jornalismo fez, de você entregar a informação e tudo mais. Agora, eu tive algumas experiências pessoais que me fizeram muito feliz. E uma delas eu vou tentar te falar também sem me emocionar, porque eu sou meio manteiga também. A gente foi cobrir um final de ano de um senhor que ele juntava todo final de ano, aqui em Araçatuba, ele pegava um caminhão, enchia de brinquedo, com um grupo que ajudava ele, e ele saía entregando esses brinquedos para as crianças em vários bairros aqui de Araçatuba. Eu não me lembro que ano que foi, se foi começo de 2000, alguma coisa assim. Um desses anos, ele entregou o brinquedo, ele foi sair, a bonequinha de uma menina caiu, ela foi pegar e tá do lado do pneu do caminhão. E o caminhão passou em cima da menina. Ai, meu Deus. Aquilo foi horrível para todo mundo. Eu vi as fotos e a gente não publicou nem nada. Tentei imaginar o que se passava na cabeça dos pais e na cabeça do Papai Noel do caminhão. Ali. Então, no Natal, a gente sempre tinha uma tradição de você escrever uma crônica natalina, contando uma história, alguma coisa. Eu escrevi uma crônica chamada Para o Papai Noel do Caminhão. Então, na crônica, eu lembro a história, e aí eu peço para ele, eu falei, olha, eu gostaria de pedir um presente para Papai Noel em seu nome. Eu gostaria que você não deixasse de entregar mais, não parasse de entregar, porque ele parou, ele não quis fazer mais nada. Não deixasse de entregar, porque você vai continuar fazendo o que Deus pediu para ajudar as crianças, e tem muita gente que não tem um brinquedo no Natal, e você faz a alegria dessas pessoas. Então, passe a fazer isso agora em homenagem a essa menina que morreu. Que ela seja a sua inspiração para você continuar fazendo esse serviço. Eu escrevi essa crônica, a gente publicou, não tive nenhuma repercussão com relação a ela, e os anos se passaram. Antes de sair da Folha da Região, isso em 2018, mais ou menos, tocou o telefone. Eu atendi, ele falou assim, boa tarde, senhor. O senhor que é José Marcos Taveira? Eu falei, sou eu. Eu queria descobrir agora, o senhor me desculpe, mas eu descobri agora uma crônica que o senhor escreveu. Eu sou o Papai Noel do caminhão. Aí eu falei assim, poxa vida, ele falou, olha, eu nunca mais entreguei presente depois daquele dia. Mas eu só quis ligar para o senhor para dizer que quando eu li a sua crônica, nesse Natal eu vou voltar e vou entregar para as crianças em homenagem àquela menina. Aí eu desliguei o telefone e olhava em volta, assim, não tinha mais a turma minha daquela época. Eu não sabia com quem compartilhar aquilo. O tamanho da felicidade. Né? Deus, aquilo foi inacreditável, incrível. E se ele estiver assistindo a gente, ouvindo a gente, eu espero que até hoje ele continue fazendo esse serviço dele, porque com certeza Deus vai ajudá-lo e aquela menina vai estar lá no coração dele também. Então, por isso, quando essas coisas acontecem, é que eu vejo que o jornalismo, ele faz o bem. Você não pode se transformar num militante jornalista e fazer um mal para as pessoas achando que você vai ajudar só aquela bolha, e tem muito isso no jornalismo hoje em dia. O jornalismo está caindo em descrédito por causa de militância. E isso eu não estou falando só de um lado, não. Da direita e da esquerda. Sim. Você não pode se defender hoje em dia, e eu acho isso horrível, você ter um jornal que fale, ou um jornalista, ou um órgão de imprensa, que fale que é de esquerda ou que é de direita. Você pode ter aquele seu público, mas você nunca vai ser alguém imparcial para o outro lado. É difícil? Claro que é difícil. Tem o caso do narrador que a gente estava falando. O cara que narrou, a melhor narração da vida dele foi justamente uma coisa de virada do time dele. Mas aí ele fez a coisa boa. Então, quando você faz a coisa boa,
você dorme em paz com a sua mente e você sabe que isso tem Deus ali. Porque o Jesus Cristo, por exemplo, que foi um dos maiores pregadores, mesmo que você não acredite, não seja católico, mas foi um dos maiores seres humanos da história, você nunca viu ele falar nada, eu vou fazer isso para que você faça aquilo. Ele fez o que ele achava que era o bom, e era o bom ali, e seguiu os caminhos e seguiu a palavra ali. Então, hoje, se você é uma pessoa que acredita muito na ciência e não sei o que, um dia, quando você vai ficar mais velho, você vai fazer igual o Steve Hawking, que foi uma das maiores mentes, né, que dizia uma coisa no começo da carreira dele e depois no final ele falou assim, olha, eu volto a dizer que só pode ter só pode ter um ser Com design inteligente. ali, né, que por trás de tudo isso. E não é só ele, são os vários que estão por trás. Então faça bem a sua profissão com todos ali. Seja um jornalista neutro, o mais próximo possível que você conseguir. Que você vai ver a diferença que é você circular nos dois lugares e levar a informação de forma correta para as pessoas. Zé, muito obrigado. Araçatuba, região de Araçatuba agradece o teu trabalho. Obrigado. Porque eu acho que você faz parte da história dessa cidade, né? Eu acho que eu sou o jornalista em atividade, eu e a Roselana, que ela está em atividade, somos os mais velhos, Os mais experientes. que tem em Araçatuba ainda. Muito obrigado, Zé. E que prazer ter você aqui, tá? Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado pelo espaço. A gente quer agradecer a você também que acompanhou a gente até agora aqui no Vocação Podcast. Espero que tenha gostado também. Deixa aí o seu like, o seu comentário aqui no nosso vídeo, tá? Se inscreva nas nossas redes sociais, você já sabe aí, a gente está em todas as redes sociais. Qualquer coisa pode falar conosco aí no nosso telefone WhatsApp, tá? DDD 18 99737 9063. Pode falar diretamente com a gente, mas nós estamos aí em todas as redes sociais. Deixa seu comentário, deixa sua curtida. Isso é muito importante para nós, tá bom? E muito obrigado a vocês aí. Deus abençoe. Até semana que vem, mais um episódio do Vocação Podcast, tá bom? Deus abençoe e um abraço.